Olá, olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Professor das Obras e hoje a gente vai falar aqui de um tema bem polêmico. Todo mundo quer economizar na obra, todo mundo quer comprar bem, todo mundo quer sempre tirar uma vantagem na hora de comprar material para sua construção. Mas para isso você precisa entender um pouco mais de boas técnicas, de alguns detalhes que vão fazer a diferença na hora de comprar um bom produto e receber esse bom produto na sua obra. E para isso, eu trouxe 3 monstros aqui para falar um pouco sobre suprimentos, tá? Antes disso, antes de apresentá-los, eu vou falar aqui do espaço que a gente está, tá? Que é o espaço da Difu. Esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui é um estúdio da empresa Difu. Ele é um estúdio feito para gravar podcasts e infoprodutos. Então, se você tem conteúdo, quer tirar do papel, quer trazer para o mundo digital, fala com o pessoal da Difu, eles vão dar assessoria para você, vai criar o seu podcast, isso vai te engajar, vai vender aí um pouco mais de credibilidade da sua área. Fala com eles, não perca seu tempo e é isso aí. Bora lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre compras, né, como comprar melhor para sua obra. E para isso eu trouxe aqui 3 feras que eu vou apresentar. Primeiro é o Éder Almeida, só 10 anos trabalhando com suprimentos. Trabalhou na Construtora Planeta, no Grupo Petrópolis, Brasil Quirim, Império. Trouxe aqui também o Rodrigo Peron, 12 anos de gestão de suprimentos. Olha só 12, tá? Construtoras como o MRV, maior construtora do país, Rio Verde, Construtora Planeta. E trouxe aqui também o Rogério, com 12 anos em compras, tá? Suprimentos pelo Grupo Schaeffler. Só essas empresas pequenininhas. Só peguei fundo de quintal hoje aqui, né? Só empresa pequena. É isso aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem, graças Tudo jóia, ótimo. Melhor agora. Tudo ótimo. O pessoal tá pronto aqui para responder várias perguntas e aí tirar as curiosidades aí do pessoal que quer comprar bem. Bom, eu vou aproveitar esse momento aqui, antes da gente começar, eu tô com 3 compradores aqui, né? Então eu tenho alguns produtos que eu quero vender para vocês, né? Acho que a melhor hora é agora, né? Pô, um vendedor para 3 compradores... Ficou fácil para você. Ficou fácil, muito né? Fácil. Então, cara, é o seguinte, eu tenho várias coisas. Vamos fazer o seguinte, vamos conversar um pouquinho, que eu acho que o vendedor ele tem que conhecer primeiro o seu cliente, né? Vai amaciando. Vai amaciando. Daqui a pouco eu vou apresentar um negócio bom para vocês aqui, tá bom? Combinado. Pelo menos um de vocês tem que comprar. Beleza? Beleza. Então vamos começar aqui, pessoal, falar um pouquinho sobre suprimentos. Até antes da gente entrar dentro dos detalhes do assunto de suprimentos, é bom a gente entender o que de fato é esse termo, né? O que é os suprimentos dentro de uma empresa, o que ele faz, qual que é a importância desse setor dentro de uma corporação, né? E eu queria assim, que cada um de vocês desse um pouquinho da visão que vocês têm a respeito de suprimentos de uma empresa. Pode começar, Rodrigo. Vamos lá, cara. Os suprimentos, ele hoje é uma área que ela é muito estratégica, né? Na grande maioria das empresas, né? Principalmente as grandes construtoras, que é o ramo que eu trabalho, né? Porque é onde a empresa tem a oportunidade ali de gerar um lucro, né? Muito maior do que possivelmente ela pode ter na venda do imóvel. Então é uma área extremamente estratégica que ela tem que adequar custos com prazos, né? O prazo hoje ele é fundamental para a empresa ter, né, o retorno que ela, né, as margens que ela precisa atender. E o momento ali da negociação, do fechamento de uma compra, é onde a gente consegue transferir uma parte desse lucro para ter o retorno lá no final do empreendimento, no final da obra, que é fazer uma boa negociação, né, uma boa contratação, né, uma boa compra de material. Enfim, hoje eu vejo que é uma das áreas mais importantes, além, lógico, as demais áreas têm todo um peso ali na organização, mas a área de suprimentos hoje é onde a gente tem uma grande possibilidade de ganhar dinheiro ali, né? Comprar bem e ganhar o dinheiro no momento da compra. Entendi. E isso, Rodrigo, dentro do mercado da construção civil, que a gente sabe que as margens para os fornecedores são muito baixas também, né? Até preços muito equiparados. Correto. Mesmo assim, ainda a gente consegue, através de um bom suprimento, né?
ter esse impacto na diminuição do valor construído e, consequentemente, uma melhora na venda, né? Isso, o suprimentos ele tem hoje, o comprador, vamos dizer assim, né, a pessoa que está ali à frente daquela contratação, da compra, ele precisa agregar valor profissionalmente para ele e para a empresa, principalmente, né? Não é aquele cara tirador mais de pedido que nós tínhamos há uns anos atrás, vamos dizer assim, há um tempo atrás, que você me pediu um item, eu vou lá, cotei e tal, comprei e fechei. Não, não é mais isso. Você tem que buscar aquele algo a mais, entendeu? É trazer, inovar, principalmente hoje está muito em evidência ali, a gente tem muitas tecnologias, cada hora surgem novas situações ali, então você tem que estar bem atento ao mercado, né? O tempo todo, né? Que é aí que a gente vai conseguir fazer a diferença para a empresa, né? Legal. E dentro da indústria, Rogério, você que teve ali 12 anos num grupo do tamanho da Schaeffler, o que você enxergava ali, né? Como a gente estava conversando até aqui antes, você fazia parte de uma parte dos suprimentos dentro do grupo, né? Então, eu imagino que os suprimentos lá seja algo muito grande, né? Qual que era a sua visão a respeito, assim, dos suprimentos dentro do grupo Schaeffler, né? Na verdade, também como foi citado, também é muito importante pelo fato de ser altos volumes, você entendeu? Então, por exemplo, tinha grandes volumes lá de produção, que se parassem 10 minutos tinha um impacto gigantesco, você entendeu? Então, tem que ser o melhor preço, prazo, que atenda ali para não parar a cadeia, que é uma cadeia muito grande. Então, se você impactar essa cadeia, o prejuízo é enorme. De entrega do seu produto, do seu faturamento, né? O retorno de caixa, o fluxo de caixa, e tem que ser bem pensado, então é bem estruturado. E você tem que estar bem alinhado com o seu fornecimento, com o seu fornecedor. Você tem a capacidade, por isso que a gente tem que entender a capacidade de fornecimento dele, se ele vai me atender. Porque no momento crucial de altos volumes, não tem como... agora eu ia atender ontem, mas tive um problema. Sempre o fornecedor ele tem que ter... nós temos que ter um plano B de fornecimento, você entendeu? E para não correr esse risco. Dentro do próprio fornecedor ou outro fornecedor. Sempre nós trabalhamos com um share maior de fornecimento, porque se falhar teria que ter um backup ali, um do lado que vai me atender. Então, é bem importante a área de fornecimento, a área de suprimentos dentro da indústria, porque são grandes volumes. Né? Muito. Tinha, por exemplo... uma peça por segundo. A gente trabalhava com uma peça por segundo. E muitos itens também demora para chegar. Entendeu? Depende de insumos importados, então tem que ser bem alinhado estrategicamente. Que legal. E olha que bacana, né? O Rodrigo ele é especialista em suprimentos de construção civil. Sempre trabalhou ali em construtoras. O Rogério é especializado em compras dentro de uma grande indústria, né? E aí aqui a gente tem o Éder para complementar, né? Que ele trabalhou tanto na construção civil como na indústria. E assim, até pelo que o Rogério acabou de falar, a gente já percebe que o contexto da compra na construção civil é diferente da indústria, né? Ele está falando aqui em trabalhos por segundo, por minuto, totalmente monitorados. A gente não tem esse tipo, né, de monitoramento na construção civil, né? Claro, também tem algumas ferramentas para isso, mas não é nesse critério desse modelo. E o que você sentia, assim, Éder, de diferença entre suprimentos da indústria e os suprimentos da construção civil? Qual que é a sua visão, assim, que você teve? Na verdade, a área de suprimentos, basicamente, os processos, eles podem me corrigir, né? São os mesmos. Né? Então, na construção civil quanto na indústria, os processos são os mesmos. Claro que cada uma tem a sua particularidade, né? E o comprador... ele precisa trabalhar muito em conjunto com a área de planejamento, com o engenheiro, porque para ele entender a demanda, né, para ele poder ir para o mercado, entendeu? Então, é através desse entendimento que o comprador consegue comprar bem. Porque se ele não entender o que está sendo solicitado para ele, ele não vai fazer uma boa compra. Então, é muito importante ele ter bem definido, ele saber muito bem o que ele vai comprar, entendeu? Então, a comunicação com a área que está pedindo para ele é muito importante. Tá, e você sentia assim, você trabalhou numa construtora, né? E você também trabalhou em indústria. Você sentia que
talvez a indústria dá um crédito maior para esse setor de suprimentos do que as empresas de construção civil dão? Eu acredito que isso pode ser... Acho que vem mudando bastante, né? Acho que o concordo Rodrigo contigo, pode falar. Antigamente, na minha visão, a construção civil, o comprador era simplesmente o tirador de pedido, né? Então, chegava uma requisição para ele, uma planilha com a demanda, né? E ele comprava. Agora, a indústria ela já vem há um bom tempo já mudando esse pensamento, que o comprador precisa ser estratégico. De acordo com o Rodrigo falou, o que ele pode agregar de valor para a empresa? Tá. Então, as empresas hoje estão dando mais valor. A indústria já está bem avançada nesse quesito, né? Então, ela dá muito valor para a área de suprimentos. Tanto que você vê as grandes corporações, tem a diretoria de suprimentos, né? Uhum. Então, ela incorpora a empresa, né? Então, ela tem a diretoria, a maioria das empresas tem diretoria, né? E realmente... Mas eu acredito que a construção civil agora, ela pensando em empresas, né? Ela está dando bastante valor para a área de suprimentos, sim. Porque é uma área que traz reduções, traz benefícios para a empresa, né? Tá, esse desenvolvimento acho que até o Rodrigo pode falar, né? Porque ele já trabalha há 12 anos dentro da construção civil. Como é que você tem visto esse desenvolvimento assim dentro da construção? Cara, ele vem realmente já de... Olha, eu peguei um período de experiência que eu passei por um momento, né, de bastante crescimento. Uma transição, né? Era uma transição que foi na MRV. Então eu entrei na empresa, era uma empresa, né, em 2002 regional, né, com obras ali na região, tinha matriz, né, em Belo Horizonte, obras regionais, né, escritórios regionais. Então eu era de Campinas, ali tinha a equipe de suprimentos, tinha um coordenador, 3 compradores ali, que fazia toda a parte da gestão regional. E tinha, né, gestor, né, para a área, tudo, mas não era aquela estrutura que depois de 3, 4 anos se transformou. Quando a empresa abriu capital, de repente, a estrutura virou uma coisa assim, de outro mundo, que a gente nem imaginava, né? Tanto em questão de desenvolvimento de processo, porque precisava, né? Então, a área movimenta muito, muito dinheiro, né? Então, praticamente tudo nas grandes construtoras hoje passa por suprimentos. Tanto compra de material, quanto contratação de serviços, do dia a dia ali do terceiro ali que está na obra, né? Então, é importante essa reestruturação da área, né? Tem, no caso, empresas com diretoria, né, específica para a área de suprimentos, igual o Éder comentou, porque não é aquela coisa, não é mais de uma área operacional, uma área de apoio, entendeu? Uhum. Os suprimentos hoje ele é uma área tão estratégica quanto uma área comercial, quanto uma área de engenharia de operações, né? Então, por conta disso, realmente, esse movimento já vem acontecendo há alguns anos já. Legal. Todos os projetos, a área de suprimentos participa. Do projeto do início ao fim. Porque eles estão interligados, fazem parte do projeto, você entendeu? Legal. Não é independente mais. Perfeito, perfeito. Então faz parte ali, né? É um braço da empresa, é um setor da empresa. Correto. Né? Não é menos importante do que nenhum outro. Eu também concordo, eu que trabalho com execução de obras, a gente costuma falar que o engenheiro de obras e o setor de suprimentos está ali para servir, né? Você não pode deixar a peteca cair. Na obra você não pode deixar ela parar, assim como na indústria. Sim. Né? Você tem que olhar ali para sua linha de produção, que é o coração que faz a empresa ganhar dinheiro. Você não pode deixar a peteca cair. Dinheiro, né? Perdas, né? Você tem perdas de dinheiro. Você está com mão de obra parada, prejuízo. Exatamente. Por isso que ele precisa ser muito bem estruturado para que ele não deixe a peteca cair, né? Porque se for só tirador de pedido, vai acontecer erros. Vai, com certeza. E aí você tem que ter esse acompanhamento, porque o que acontece? A obra, na hora que der um problema lá na execução, que acontece, né? Tem, ainda mais hoje, do jeito que está aquecido o mercado, a primeira coisa, o engenheiro, né, a equipe de engenharia vai tentar resolver ali na hora. Primeiro, lógico, vai resolver, mas quando não resolve, a primeira pessoa que eles vão acionar normalmente é o profissional ali de suprimentos, que é quem contratou, quem, né, fechou ali a negociação, a contratação, né? Que, enfim, essa pessoa tem que ser o apoio para tanto na parte inicial ali até concluir a entrega do contrato, ali até fazer o encerramento contratual. Não tem a gestão, né? Igual tem durante o andamento, né? De medições, de como que está a execução, mas tem que ser esse apoio durante todo o processo até que realmente encerre aquele contrato. Perfeito, né? Perfeito. Então, por isso que é importante o comprador ele participar desde o início do projeto. A empresa precisa entender que ele precisa saber estar presente desde o início do projeto.
Porque aí o comprador ele já vai sintonizando com o que vai acontecer para ele, com as demandas, mercado, né? com o mercado. Vai analisando o mercado. Exatamente, ele vai trabalhando previamente e no decorrer do projeto também é importante o comprador, no caso de obra, ir até a obra, ver o que está acontecendo. Porque senão ele fica sentado numa cadeira atrás do computador, ele não tem noção do que ele está fazendo. É uma das primeiras coisas muitas das vezes não. Se ele é um engenheiro, ele já tem que ter uma noção. Né? Mas se ele não é engenheiro ou não é da área, ele fica meio... Né? Então é interessante o comprador ir até a obra, ou ir até a linha de produção, conversar com o pessoal que está lá, entendeu? Porque ele precisa ter aquela curiosidade de querer saber o que está acontecendo. Legal. Dessa forma, ele consegue... um dos quesitos, né? Para ele comprar melhor. Legal. O que o Éder comentou, ele exatamente tem 3 letras que eu aprendi, que foi logo que eu entrei na área de suprimentos, né, como assistente ali, que o meu coordenador me falou, cara, para você ter uma carreira em suprimentos, você precisa decorar essas 3 letras, TBC. Tira a bunda da cadeira. Exatamente. Legal. E assim, né? Bacana. Vocês estão falando super bonito aí, né, Vini? O pessoal tá falando bonito, parece um monte de diretor aqui, pipapi. Mas eu vou falar pra vocês como é que é a realidade, tá? A realidade é meio assim, ó. O Hugo tá lá, na cadeira, no escritório, né? E aí, vamos fazer a compra da obra. E aí a gente faz ali um planejamento de serviços. E em cima do planejamento de serviços, a gente verifica qual a necessidade dos materiais para aqueles serviços serem realizados, e aí vai começar o processo de suprimentos. E aí você pede o material para a obra, e aí você pede lá, você viu necessidade de pedir 50 sacos de cimento. E aí você pede 50 sacos de cimento, chega o cimento na obra e o pessoal começa a trabalhar. E vai lá, vão trabalhando, né? E vai trabalhando. E aí quando tem 10 sacos de cimento na obra, o cara te liga. E fala assim, ô Hugo, tá acabando o cimento aqui. Aí você fala, mas quantos sacos de cimento tem na obra? O cara fala 10, mas hoje eu uso 8, tá? Nossa. Aí então amanhã só tem 2, cara. Amanhã é assim. As obras de pequeno porte, casas, né? Até se não tomar cuidado, o prédio acontece isso também, né? Sim. Cara, essa é a realidade, né? Na construção civil, infelizmente, tá? Pô, mas Hugo, não pode ser assim. Tem um engenheiro lá que tá acompanhando. Cara, toda construtora, geralmente... pega esse engenheiro, né, e usa e abusa desse cara. Põe função em cima desse cara. E você sabe quando ele vai ficar lá de fato olhando se o cimento tá acabando ou não? Nunca. Ele vai deixar alguém responsável por isso. E, cara, geralmente vai ficar ali uma pessoa, né, cuidando desse assunto que vai passar despercebido, porque ela também tem muito insumo para controlar. Sim. E essa talvez seja a nossa realidade, né, de muita pressa na hora de fazer pedido, e aí esse trabalho bonito que vocês falaram aí, que a gente tem que fazer, começa a ter as suas dificuldades, né? Então eu acho que é um ponto super importante. Mas para a gente desenhar um pouco melhor aqui o mundo perfeito, o cenário ideal, vamos entender como é que é o processo dos suprimentos, né? Como que começa? Beleza, eu vou começar uma obra. Até o material chegar na obra, qual que é o processo dos suprimentos? O que ele tem que fazer, Rodrigo? Bom, vamos lá. Os suprimentos ele precisa já ter a partir do momento que vai começar uma obra, já tem um engenheiro definido, já é necessário ter ali um primeiro contato, né, para repassar, por exemplo, eu preciso passar para esse engenheiro quais são os prazos. Ele precisa, para ele fazer um bom planejamento, né, uma boa solicitação, ele precisa ter ciência de prazos, né? A gente teve um momento aí com a pandemia que, nossa, os prazos de entrega, né, dispararam, né? Não só custo, mas prazos, enfim. E aí você tem que estar atualizado, porque às vezes ele está achando que uma louça lá que ele precisa comprar uma bacia demora 30 dias e está demorando 120. Então, para ele conseguir ter um bom planejamento, a primeira coisa, ele precisa saber os prazos que a gente precisa para tanto os suprimentos conseguir fazer um bom trabalho de concorrência, de negociação, de fechamento, mais essa mobilização aí que é o prazo de entrega, né, para poder entregar o material na obra. E aí, com isso, um primeiro planejamento inicial, né, de acordo com as atividades da obra, e, periodicamente, os suprimentos precisa dar esse apoio, acompanhar. E aí que a gente fala da importância, né, do especialista ali, do comprador, ser realmente uma pessoa responsável ali, que tenha um perfil de gestão da carteira dele.
Porque ele não pode ficar lá esperando o engenheiro da obra que tem 1000 atribuições lá. O cara tem que pensar em projeto, em execução, em mão de obra, enfim, ficar disparando requisição, solicitação de contratação de material e serviço. Então ele precisa ter essa visão, né, estar próximo da engenharia para conseguir falar, olha, cara, até agora não recebi a demanda para comprar esse material, isso daqui vai dar problema. Então essa comunicação, acho que a parte ela precisa ser bem estratégica, precisa ser um relacionamento ali entre os suprimentos e o cliente, ele precisa ser muito próximo, senão vai dar problema. Tá. Então, o processo ele inicia através de uma requisição. Perfeito. Tá. Surge de uma solicitação que vem da área lá para comprar ou para contratar. Tá. Lembrando aí que começa. Lembrando que o nosso foco aqui é falar de suprimentos. Então, assim, para gerar essa requisição, é mais ou menos o que eu falei. Primeiro precisa ter um planejamento para verificar todos os serviços, para daí sim conseguir enxergar essa requisição. Aí começou na requisição. Perfeito. Bom, fez a requisição para ficar mais claro ainda, trazer um português mais fácil. A requisição é um pedido. É uma solicitação. É uma solicitação. Olha, estou precisando de tal coisa, preciso comprar tal coisa. Tá. E essa solicitação, na obra, ela vem em papel de pão, ela vem tudo que é jeito, né? Aí depende da empresa. Depende da empresa. Pô, eu que tô no WhatsApp, né? Vem no WhatsApp. O que acontece, pessoal? Eu trabalho agora com casas, né? Casas, a gente não tem esse corpo técnico, sistema. Até tem o sistema e tal. Mas o que acontece? Casas... né, é muito mais rápido, muito mais dinâmico as etapas, né? Então, assim, você vai falar de prédio, você tem lá... O que eu tenho de 600 metros quadrados de alvenaria numa casa, prédio você tem isso por pavimento, né? Então, para você comprar bloco, aquela coisa toda, você tem um tempo ali, uma avaliação que você tem que fazer e tudo mais. Casa, não. Casa é papum, né? Então, acontece, tá? Tô falando que acontece. Sim. Requisição no papel de pão, cara. Vem no WhatsApp agora, é o campeão. Foto, né? É o campeão. Foto. Ó, tô precisando de um desse. Aí vem uma fotona de um disco todo enferrujado lá. Sem referência nenhuma. Você tem que... Vai adivinhar qual que é a medida dele, né? Bola de cristal. Pô, meu. Pra adivinhar. E aí o cara escreve, e especifica, ele põe lá, é pra Makita. Mas Makita é marca, moço. Makita é marca, né? Beleza, aí você pela experiência, você interpreta aquilo lá e tudo mais, né? Aí, se você acha que tá tudo certo, quando você termina, né, aí ele vem, meu, você já pediu? Já pedi, nossa, porque... já pediu nossa, é de morrer, né? É de morrer. Você já pediu? Por quê? Porque agora eu preciso de mais 2 itens aqui. E você já tinha até pago pro fornecedor lá. E você fala, pô, você precisa acrescentar mais 2 itens. E aí atrapalha de novo. Enfim. Né? Eu já pediu e já comprou, né? Já comprou? Era outro quando item. Chega. Eu falei errado, cara. Era outro item. Eu falei 20, era 30. Nossa. É complicado. E até para vocês é muito importante que o cálculo, né, dos consumos dos materiais seja muito bem feito isso na obra, né? Senão vai ficar acontecendo essas coisas. E até tem um caso engraçado quando eu trabalhava em consultora predial, que assim, o final de obra é uma loucura, né? E aí começa até, mesmo dentro do setor de suprimentos ali, numa construtora que fica todo regradinho, de tipo, você tem que fazer pedido uma vez a cada 15 dias, na data tal, muito bem certinho, né? Mas final de obra eles começam a abrir exceção, né? Pode pedir toda semana, pode pedir todo dia, liga direto pro fornecedor, aquela coisa toda, né? Vira bagunça. E aí eu lembro que assim, final de obra, pintura... A gente tinha lá um responsável por solicitar os materiais de pintura, né? E era até engraçado, porque ele chegava assim na nossa sala lá da engenharia e falava assim, viu? Fazer o pedido aí da lista de material de pintura. Aí você falava, pois não, vamos lá. Sentava com ele lá e ia anotando. Ele falava, 100 barricas de textura. Aí você, né? 200 lixas, 150 na água. E você ia marcando ali o pedido. Terminava o pedido ali completo, né? Aí você mandava para os suprimentos, chegava o material na obra. Dava 2 dias. Que foi? Barrica de textura não deu, não. Falei, caramba, eu comprei 100 barricas de textura, não deu? Calculou nada. Não deu, não, Hugo. Mas o que é? Vamos pedir mais quantas? Mais 10? Termina? Não, isso não dá não, cara. Vai ter que ser mais uma 150 aí. Nossa. Era desse nível. Viu? Mas, pô, beleza, então, vamos lá. Tá errado. Não, mas a lixa também não deu certo, não.
Porque a lixa pode pedir mais umas 600. Era desse jeito, cara. Não, aí você fala, não, parece brincadeira isso que eu tô falando. Mas assim, porque o cara que era o responsável por aquilo, na verdade não tem técnica nenhuma. Ele via qualquer necessidade lá, emergencial, que chutava um pintor um número, né? chutava. Sem noção de consumo nenhum. E acabou. E assim, no mercado residencial, infelizmente, para os proprietários que querem se arriscar a fazer uma construção direto com o empreiteiro, se prepare que vai ser essa a vida de vocês. Tá? Vocês já reformaram casa aqui pegando direto com o pedreiro. Você sabe, o cara pede 5 sacos de cimento de manhã, depois do almoço ele tá pedindo mais 10. Né? Ah, não vai dar, eu achei que ia dar, pegou mais grosso e vem as desculpas e acabou. Né? Então, essa é a nossa realidade aí do mercado residencial, infelizmente. Mas, bom, vamos lá. Vamos tentar deixar bonito isso aqui. Requisição com relacionamento com a equipe de obra. Feito isso, o próximo passo daí já é do setor de suprimentos, né? Depois que está com a requisição na mão. Recebeu o que precisa lá, com a especificação, a quantidade do que precisa, aí os suprimentos vai para a parte de cotação, né? Tá, cotação. Cotação seria pegar essa lista que ele recebeu do material, né, avaliar, né, pesquisar fornecedores que podem atender, né, aquela que... Fornecedor local, aí depende muito, né, do volume. Pode ser fornecedor ali da cidade ou da região, enfim. E aí ele abre isso pedindo as propostas. Tá. Ok. Aí ele fez a cotação com os fornecedores. Recebeu as propostas. Aí ele vai equalizar essas propostas, vai avaliar. Como é que ele vai fazer? Vai fazer uma análise. Uma análise é importante, né? Um mapa de concorrência, né? Que a gente consegue colocar em formato de planilha ali, valores, tudo calcular, né? O custo que a gente vai ter, condição de pagamento, tudo aí é feito uma boa equalização. Né? Prazo de entrega, né? Importante. Fundamental, né? Fundamental, né? Fundamental. Senão, eu consigo. É metade do preço, mas chega a 3 meses. Aí não dá, né? Como que você vai? A obra vai parar? Então, aí essa questão do prazo de entrega, com a data que precisa do produto lá na obra, do material, é fundamental atender. Então, aí é nesse mapa, nessa equalização, que a gente consegue ver o preço, o prazo de entrega, as condições de pagamento, né? Para daí sim você entrar na fase de negociação, né? Tá. Aí sim a negociação. Finalizou a negociação, fecha o pedido. Aí você fecha o pedido. Entende-se, vamos dizer assim, que as empresas conseguem atender, são empresas já qualificadas, que é produto referencial. Já estão cadastrados, né? Cadastrado, né? Com a marca. Exato. Tá. Aí você negocia, vai fechar o pedido. Tá, perfeito. Aí fechou o pedido, a parte da negociação ali encerrou, aí tem uma próxima etapa que aí já vai ser a entrega do material, né? Tá. Exatamente isso que eu ia perguntar. Os suprimentos, ele fecha o pedido e a etapa de entrega de material também é uma responsabilidade de verificação dos suprimentos? Ele depende da empresa também. Depende da empresa. Correto. Por exemplo, onde eu trabalho, nas empresas que eu trabalhei, a parte de entrega do material, a programação, ela fica com a engenharia. Então, está aqui, a partir do momento que aprovou o pedido, a engenharia está o pedido aprovado, que é próprio, né, o gestor que aprova, a pessoa que pediu, e aí ele programa a entrega, né, já libera, ou se ele quer fracionar essa entrega, e aí ele recebe. Normalmente essa parte fica com a engenharia. Ou solicitante, dependendo. Lá na chefe era o solicitante. Aí ele alinhava com o fornecedor, que já estava aprovado com o pedido, programando as entregas. Exato. Perfeito. Ô Éder, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? Nessa segunda etapa aqui, que é a cotação, tá? Com os fornecedores, eu vejo que talvez seja uma das etapas que gera um pouco de dificuldade para ele entender o que de fato você está pedindo, né? Você entendeu, né? Bom, e o Éder, ele tem... então eu vou contar uma história aqui. O Éder tem um bordão, né? Ele tem um bordão. Ele tem um bordão. E já faz quase 10 anos disso, ele não esquece. Não esqueça. E é assim, quando a gente trabalhava junto lá, era uma área aberta, né? Que ficava ali uma mistura de setores, né? Engenharia, suprimentos, contábil, né? Planejamento, todo mundo junto, e a gente se escutava, né? E tinha só as baias, né? Às vezes exatamente. Principalmente o Éder, que assim, ele era o cara que mais ficava falando, porque suprimento o tempo todo no telefone, né? E conversando, e e-mail pra lá, e reclama daqui, o cara não sei o que tem, o cara não me entende, né? E às vezes, o que acontecia? Essa do Éder era demais, né?
Foi por isso que você me chamou, né? Só pra você contar essa história? Lembrar, Eu que tô vamos contando. celebrar. Mas você vai confirmar essa história. E assim, aí ficava aquele silêncio, o pessoal do planejamento empenhado, planilha de Excel, e nós ali também planejando aquela coisa, obra, né? E aí o Éder no telefone, né? E aqui, se todo mundo escutava o que o Éder falava, né? E aí o Éder, de repente, isso não acontecia uma vez, não, era frequentemente. Ele pegava o telefone assim, ó, e falava assim pro fornecedor, viu? Colocava a mão na cabeça assim, ó. Nossa, Aí ele falava assim, viu? Qual é a sua dificuldade, cara? Qual é a dificuldade, cara? O cara não consegue me entender, cara. E aí ele fala, qual é a dificuldade? E esse bordão pegou, né? Então sempre quando alguém fazia alguma coisa, o cara não consegue me entender, a gente fala, viu? Qual que é a dificuldade, cara? Qual é a dificuldade? Né? Então, o Éder, por que tantas vezes você falava isso? Qual que é o problema do que os fornecedores não te entendiam? Pelo que eu senti trabalhando nessa época lá, alguns fornecedores, nem todos, né? Eles não têm um conhecimento muito elevado. E aí, de vez em quando, aí a comunicação ficava meio difícil, entendeu? Entendi. Então, até você explicar para ele o que é o material que você está solicitando ficava meio difícil. Uhum. Então, e aí você fica meio estressado, qual que é a dificuldade de entender? Mas são fornecedores que têm pouco nível, um nível um pouco menor, né, de conhecimento, entendeu? E não, às vezes, conhecimento do produto, mas intelectual, né? Não, é intelectual mesmo, porque ele conhece do produto, né? Uhum. E aí, algumas das vezes a gente levava um pouco a conversa, né? E aí, de vez em quando, dava mesmo esse entrave aí com os fornecedores. Isso acontece sempre. E é duro a pessoa não entender, né? Quando a comunicação é fundamental, né? Num processo de suprimentos, a comunicação é fundamental. Se tiver algum erro, uma falha de comunicação no meio, pode-se até gerar um prejuízo, né? Com certeza. Um prejuízo. Teve um período aí que eu fiquei na indústria quando assumi uma área lá que tinha uns dispositivos que era alemão, né? Vinha da Alemanha e era direita e esquerda, RL. Uhum. E o antigo gestor, ele tinha saído da empresa e tinha comprado os dispositivos todos pro lado direito. Só que era importado da Alemanha. Isso aí demorava tipo 6 meses para chegar. Vinha de navio, né? E chegou errado, cara. Não tem como você devolver. Como que você vai colocar? A hora que abriram lá, o cara não estava mais na empresa. Então, quer dizer, comunicação. Às vezes um cadastro errado, né? Exato. Sistêmico, detalhe, uma vírgula, né? Um detalhe, um número que a pessoa digitou, saiu 2 zeros, isso influencia muito. E quando é importado o item, é complicado de você tentar solucionar isso. Às vezes o custo para você enviar é muito mais alto e o fornecedor simplesmente não aceita, porque eu entreguei o que você me solicitou. Você me solicitou errado. Então e às vezes dá muito conflito também, né, Rogério, de unidade de medida, né? Nossa. Na hora da cotação ali. Então você está com a lista, você soltou, passou para as empresas, está pedindo, sei lá, um rolo de tantos metros. O cara, ele está orçando um rolo de X metros vezes 3, entendeu? Que não é o que ele trabalha. E aí, na hora que você recebe isso, tem essa dificuldade também de conseguir, né, equalizar. Exatamente. E, fazendo um adendo, o comprador ele tem que comprar certo. Porque se ele comprar errado, vai vir por cima dele o problema. Uhum. Então, é muito importante a pessoa que está solicitando, que é o primeiro passo aí do processo, solicitar corretamente. Uhum. Não pode simplesmente mandar uma foto no WhatsApp e escrever, eu quero uma maquita. Uhum. Não, ele tem que especificar o que ele quer. E especificar da maior clareza possível. Uhum. Porque o comprador, muitas das vezes, ele não compra um material, ele compra N materiais. Uhum. Entendeu? Ele pode, depende do comprador, ele compra desde o início da obra até a finalização. Um saco de cimento até as porcelanas, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele não tem o conhecimento que o engenheiro tem. Uhum. Por isso que tem que vir para ele da melhor forma possível, mais especificado, né? Possível. Certinho, porque ele vai pegar aquilo dali, ele vai fazer uma análise prévia, né? Uhum. E vai encaminhar para o fornecedor. Uhum. Porque o comprador ele não pode mudar a solicitação. Simplesmente ele analisa e encaminha para o fornecedor fazer a cotação. E a solicitação, se estiver mal feita, ele trava aí na cotação. Aí para o processo, né? Aí você não consegue avançar. Vai e volta.
E além disso, se o comprador comprar errado, quem que vai arcar com os custos? É a própria empresa. Então, a área técnica, né, o solicitante, ele tem que ter isso na cabeça, que ele não é simplesmente ele pedir. Tem que fazer uma solicitação coerente, entendeu? Para não acarretar em custos. Entendeu? Perfeito. Hoje em dia, pelo que eu percebo, muitas empresas estão contratando compradores técnicos, que o cara entende. Ou o cara é engenheiro, ou o cara já atuou na produção ou nas operações para entender. Porque, por exemplo, eu tinha uma equipe que eu trabalhei, por exemplo, que eles desciam na produção, eles falam, nossa, é isso que eu comprei. O cara nem imaginava para que era o que ele estava comprando. Então, normalmente os coordenadores falam, ó, desce lá, vai com o pessoal das operações, né, na fábrica e vai entender o que você está comprando. Então, hoje em dia, muitas indústrias estão contratando um profissional técnico, um comprador técnico, para a pessoa saber, ter uma noção, né? Analisar um custo-benefício, né? Será que é a melhor compra isso? Não é obrigação, porque normalmente é a engenharia que determina isso, né? Mas o comprador tem um conhecimento melhor, facilita e a chance de erro, o impacto é bem menor. E a construção civil já tem um fator facilitador aí, porque eu acho que os insumos da construção civil, tirando assim, os insumos de instalações elétricas e hidráulicas, em geral, não são insumos difíceis de serem comprados, né? Para você construir um prédio... Tudo nacional, né? Não tem nada importado. Exatamente. Eu vejo que é muito mais simples do que as compras que você fazia no grupo. Porque imagino que vocês faziam lá dispositivos especiais, coisas especiais, máquinas importadas. Máquinas especiais. E aí, assim, pegava um projeto de engenharia, tinha que esmiuçar lá e... gigantesco. Dificílimo, fornecedor novo, porque só aquele cara trabalha com aquele dispositivo. Então, acho que até dentro da indústria, o corpo dos suprimentos é um pouco maior por conta até da dificuldade do processo. A complexidade é bem maior, né? Sim. Mas uma coisa que em qualquer área, que é importante os suprimentos ter, é padronização. Se existe padronização, facilita muito a compra e o custo diminui bastante. Se é uma empresa que não padroniza, imagina você comprar uma porta fora de um padrão. Uma porta para um prédio, por exemplo, fora de um padrão, de medida de altura, por exemplo. Isso aí vai encarecer muito. Tudo que é especial e sai fora da padronização é muito mais caro. Aí já vem do projeto, né? Trabalhar no projeto já dentro de uma padronização, né? Perfeito. De itens padronizados, que não foge muito da régua ali da empresa, né? Perfeito. Até o Rodrigo comentou a respeito de unidade, que é muito problemático, né? Tem que tomar muito cuidado com unidade. Eu lembro de uma história de uma obra que foi fazer pedido de prego, né? Lá vem. E aí, pronto, né? Eu tô aqui um pouco para descontrair o negócio. Vocês estão muito técnicos, né? Bom, mas essa história do prego, ela foi bem interessante. Era uma obra predial, e aí o estagiário foi fazer o pedido de prego, e no sistema já tinha o item ali pronto, né? Cadastrado, e ele, justamente isso, ele não se atentou à unidade, e o comprador, nada técnico, não entendia, pau. E assim, quando você vai comprar prego, geralmente você compra em quilos. Em quilos. E aí ele foi lá, pediu bastante prego, né? Uma obra predial se usa bastante. Foi lá e 200 quilos de prego. Colocou lá e mandou pau, né? 200 quilos de prego dos 18 por 27. E pronto. E aí o comprador foi lá e mandou ver, né? E aí eu lembro desse dia. Era 200 pregos? Não. Olha essa história. Ele queria de 200 quilos de prego, mas aí ele colocou lá no sistema, e aí quando o material foi entregue, chegou lá uma carreta na frente da obra. Nossa! Uma carreta na frente da obra, e aí a carreta chegou lá, e aí falou assim, entrega de prego. Aí o cara falou, tá bom. Pegou a nota fiscal lá, mas como assim? 200 caixas de prego. Nossa. Lá no sistema, em vez de estar quilos, estava caixas. Aí o fornecedor... É 200... Chegou, nem perguntou. Imagina. Né? Vou comprar até dos meus vizinhos aqui. Faturou e mandou também. Faturou, viu? O fornecedor... o erro é pra... Se fosse 200 unidades lá, o fornecedor talvez... 200 unidades, quilo, ele ia questionar de volta, né? Mais, né? Mas como era muito mais e o comprador mandou ver e passou por 2, 3 aprovações e ninguém viu nada, chegou lá, 200 caixas de prego. E aí, pra resolver isso aí?
sabe qual que foi a solução? A construtora chegou e falou assim, recebe essas 200 caixas, mandou e-mail para todas as obras lá, quem precisar de prego 18, 27, vem buscar na obra tal, e a obra tal, para pagar o preço, assume o custo desses pregos aí, e as outras obras recebem tudo dentro do centro de custo de graça. Vai vendo. Foi essa história. Aí eu lembro que foi assim, ó, eles terminaram essa obra, a gente terminou todas as outras obras que estavam em andamento, e aí, final de obra, começa a sair aqueles materiais que sobram, né? E aí, sobrou ainda mais um monte de caixa de prego pra obra que ia bom começar. que ele não vence, né? O prego, né? Dá pra aproveitar. É verdade. Guardar bem guardadinho que não perde. Mas essa foi a história do prego. Bom, beleza. Então, a gente aqui desenhou mais ou menos como que é o ciclo, né, dos suprimentos, né? E para entender um pouquinho melhor que vocês falaram a respeito de fornecedor, né? Tanto para colocar ele no mapa de cotação, para fazer a negociação, para fechar o pedido, eu queria entender um pouquinho melhor, até você pode me dizer isso, Éder, como que você escolhe o fornecedor? Né? Como que você define o que é um bom fornecedor? Aquele que você não precisa falar qual é a sua dificuldade. Previamente a gente faz a equalização comercial, né? Que é um mapa comparativo, compara preços, condição de pagamento, né? Capacidade de fornecimento. Entendeu? Se é um material básico, não tem muita avaliação. Ele depende muito do que você está comprando, né? Depende muito do material que você vai comprar. Né? Certo. Depende do material, você precisa entrar mais, entender como que o fornecedor produz, ter mais informações sobre como que é a produção dele. Tá, posso colocar um material como exemplo aqui, Sim, por claro. exemplo? Tá, eu entendo exatamente o que vocês falaram. Se for comprar areia, por exemplo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Sim. Pelo menos não é para ser. Cimento, etc. É tranquilo, né? Agora, vamos falar assim, vamos comprar material hidráulico. Vai. Que aí, assim, você também tem uma marca que você vai definir, mas aí você tem vários fornecedores que vendem aquele material hidráulico daquela marca. Como é que você define se aquele fornecedor é um bom fornecedor daquele material hidráulico? Eu creio que para a construção civil não tem muita complexidade, né, Rogério? No caso, o que acontece? Quando a gente está se tem marca definida, né, e você está lá com um leque de 4, 5 empresas, vamos dizer assim, e aquele produto, aquela marca... Você viu que ele definiu errado o fornecedor, ele falou Rogério. Era pro Rogério, não era pra mim, cara. Ele olhou pra mim. Ele olhou pro Rodrigo. Eu falei, pô... Ele olhou pro Rodrigo e falou Rogério. Você sabe que me chamam bastante de Rodrigo também. também. Ricardo, Rodrigo. Rogério e Rodrigo é bem tranquilo. Isso é definição de fornecedor. Mas deixa eu tentar responder essa pergunta. Vamos lá. Uma vez, um exemplo, vai comprar hidráulica Tigre, marca Certo. Tigre. Você vai cotar com os fornecedores que vendem Tigre. Tá. Então, o material em si, ele é Tigre, não tem muito o que você avaliar do material. É catálogo. Referente ao Catálogo. fornecedor, é catálogo, exatamente. Referente ao fornecedor, é bom você avaliar se ele se não é muito iniciante, se ele tem um bom tempo de empresa, se ele já fornece para alguma construtora. Você tem que avaliar alguns quesitos, entendeu? Isso. Porque Se um cara você nunca comprou dele, você pode ligar, falar, me passa indicação aí de clientes que você atende, né? Vou ligar lá para saber se o cara atende bem. Agora, se eu for comprar material hidráulico, ele já fornece para Planeta, já fornece para MRV, fornece para CRB. Não tem muito o que eu sei que ele é um fornecedor que vai conseguir me atender. Entendeu? Aí você fica mais tranquilo. Agora, se é um fornecedor muito pequeno, que não tem muitas referências, aí você tem que ficar um pouco com o pé atrás. Agora, aqui é entendeu? um exemplo, Murilo, de um item, por exemplo. Definiu o fornecedor. Não é só eu. Estão Murilo, definindo fornecedores errados aqui. Hoje. E eu gosto quando acontecem essas coisas. Dá corte, né, Carioca? Como definir fornecedor? Murilo é meu irmão. É tudo igual, tudo igual. Vamos lá, segue o baile. Vamos lá, Hugo. Então, um outro exemplo. A gente está falando de um material de catálogo, né? Que tem marca definida, aí facilita muito a questão, né, da contratação e da compra. Agora, vamos falar um item, por exemplo, vamos comprar textura. Certo. Para obra, né? Para uma obra residencial, para uma obra empreendimento, prédio. Você vai comprar textura. E tem várias marcas, cara. Fabricante de textura de quintal de casa. Perfeito. Né? Você vai trabalhar com grandes indústrias que atende o Brasil inteiro e textura para venda ali no quintal. Então, e aí como que você vai fazer para qualificar esses caras, entendeu? É uma compra de material, mas ela é muito mais técnica.
Que aí você tem, pô, o ideal que seria se fazer? Você fazer o orçamento, você pode orçar com empresas menores, não tem problema nenhum. Mas antes de você comprar, vai lá, pega uma barrica do cara, né, faz um teste, aplica lá numa parede, vê rendimento, espera, né, deixa no tempo, sabe, esse tipo de coisa. Que aí você vai fazer um trabalho mais técnico para ver realmente se aquele produto vai te atender ou não. Tá. Muitas vezes esse, vamos dizer assim, mais barato não vai te atender, você vai ter problema depois. Né? Aí você tem que avaliar custo-benefício. Diferente de um item, já é especificado, é Tigre. Perfeito. Independente de onde você vai comprar, você vai normalmente ali no preço, na melhor condição comercial. Agora, um item que não tem essa marca referência, aí é importante ter uma análise melhor, né? Perfeito. Então, talvez o que você falou, que a definição de um bom fornecedor está atrelado ao bom produto que ele vende. Tá. Então, se você validou que o produto dele é bom, né? Essa definição do produto talvez seja mais difícil do que a definição do fornecedor. Sim. Tá. Lembrando que a validação do produto é feita por um engenheiro. Porque a área de compras ela é uma área comercial. Ela está ali para fazer negociação comercial. Perfeito. Tecnicamente, quem responde é a área técnica, é o engenheiro. Então, conforme pede a amostra, né? Isso. Conforme o Rodrigo falou, o comprador pede a amostra, encaminha para o engenheiro. Se não tiver tempo nesse meio tempo aí, fecha com um fornecedor mais confiável. Em paralelo, você trabalha a validação do produto. Exatamente. Em paralelo, você desenvolve um outro que tem um preço um pouco aí melhor. Muitas vezes você tem que envolver, às vezes, dependendo da construtora da empresa, uma área de qualidade que vai avaliar laudos, enfim, certificação, né? Exatamente. Visitar a empresa. Mas na hora, Rogério, é interessante, né? Mas na hora de ganhar panetone, agenda, caneta, final do ano, é só os suprimentos. A obra ninguém lembra. É verdade. Fica até chato, né? Suprimentos, a mesa do pessoal chega a ficar dessa altura de lembrancinha. A melhor lá. época é final do ano. Nossa, é a melhor época. Você quer agenda? Pede pro pessoal do suprimentos. Eles têm 25 agendas, né? Agora o pessoal da obra não ganha nada, rapaz. É sempre assim. Hoje em dia, já foi isso, viu? Hoje em dia, cara. Hoje em dia, a crise aí, o ninguém pessoal tá não dando tá mais mandando nada, nem nada. uma caneta. Caneta sem é tinta, hein? É complicada a situação hoje em dia, viu? Nem a caneta que você vai assinar o pedido não vem mais. Ah, legal. Bom, bacana. Então, essa questão de definição de fornecedores, pelo que vocês falaram, não é algo muito complexo, né? Mas, assim, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam Hugo, onde você compra tal coisa? E aí, pensando dentro de uma empresa construtora, vocês ali fazem o cadastro dos fornecedores, né? Isso. Mas antes de vocês cadastrarem os fornecedores, vocês vão atrás de fornecedores? Ou os fornecedores que vêm atrás de vocês para serem cadastrados? Como é que funciona essa questão de definição de quem você vai cotar ou não vai cotar? Como é que você lembra daquele cara lá, né? Enfim, como é que você conta com isso? Olha, a gente recebe aqui, eu recebo muito os e-mails de empresas, né, interessadas em fornecer lá para o Planeta. Por dia você recebe vários, né, que tem um link lá no nosso site, seja fornecedor, a pessoa se cadastra lá e chega esses e-mails. Mas é muito. Então, a empresa, o que nós temos? Né? Já tem uma base de dados de empresas que já atenderam. Então, essa base ela fica no sistema. Essas empresas, vamos dizer assim, elas foram qualificadas num determinado momento, né? Foram aprovados ali o fornecimento. E se não teve nenhum problema de atendimento, né, de relacionamento, ela está ativa. A não ser que teve algum problema que acabou bloqueando essa empresa do quadro, né, de fornecedores ali. Caso contrário, o cara estando ativo, ou seja, ele já tem um histórico. Então, ele já consegue atender. Mas essa prospecção, ela acaba sendo constante. E aí a empresa muitas empresas vêm atrás, mas aí ela acaba sendo do time, cara. Por exemplo, se eu estou comprando madeira, né? Eu já tenho algumas empresas que fornecem madeira na região ali de Sorocaba aqui mapeado, né? Que eu sei quem são os fornecedores. Agora, se surgir um cara novo, naquele momento que a gente está trabalhando uma compra ali de madeira, eu aproveito e coloco ele na concorrência, peço o preço para ver se ele tem uma condição comercial para atender. Putz, o cara tem. Então, beleza. Então, vamos trabalhar para ver se esse cara pode ser qualificado ou não. Né? Mas é muito da oportunidade, porque não dá para a gente pegar aquele banco de e-mails, de contato de fornecedores que a gente recebe, que é gigantesco, e ficar abrindo. Então, você normalmente trabalha com empresas mais regionais, né, que já acabam, né, tendo um histórico de fornecimento. Legal, bacana. Bom, a gente já passou pela etapa da requisição, que o Éder até comentou que tem que ser uma requisição bem detalhada, bem descrita. Vocês gostam de receber marca? Quando a pessoa fala a marca que ela quer, isso ajuda? Ou não? A marca quem define geralmente é os suprimentos.
No caso da indústria, normalmente é determinado pela engenharia. Dependendo do processo, é determinado a referência do catálogo. Não pode fugir disso. Só que aí existem 3 ou 4 referências de fornecimento, mas não foge daquilo. Está bem amarrado. Agora, quando está aberto, aí fica a seu critério. Você define o fornecimento. Tá, entendeu? Perfeito. Então, a marca, quem deve colocar é o pessoal da obra, vamos falar assim. Isso, porque, por exemplo, você vai comprar ferramentas, então, dependendo da fase, você tem que comprar, né, uma ferramenta melhor, né, uma marca mais né, respeitada. Então, aí o pessoal, às vezes, já define a marca, mas isso na solicitação já. No próprio produto cadastrado, ele já tem a marca. Tá. Então, ali, que é uma marca, um equipamento que vai durar lá, uma ferramenta que ele precisa. Enfim, a gente vai respeitar a marca que ele colocou. Se ele deixar em aberto, aí não. Aí os suplementos faz a cotação e acaba comprando, né? Normalmente uma marca inferior. Mas é importante que ele sinalize. Se ele quer uma marca melhor, ele precisa sinalizar. E quando não tem marca, mas, por exemplo... Eu vou citar até um caso que aconteceu. O mestre de obras, ele reclamou muito. Falou assim, quem que é o comprador da empresa? Eu falei, meu amigo, é um cara muito bom lá. Né? Não era muito você. Legal, muito legal. Não era nenhum de vocês, não. Fiquem tranquilos. Cara, ele tá achando que nós tá fazendo casinha de Barbie. Aí eu falei, por quê? Ele falou, ó o carrinho de mão que ele mandou aqui pra nós. Né? E aí ele pegou um carrinho de mão lá, realmente, não era um carrinho de mão que você via que ia aguentar ali muitos dias, né? E aí, assim, quando a gente ia fazer a solicitação, a gente colocava carrinho de mão, 1, 2, 3, 4 unidades. E pedia, né? E aí o fornecedor, eu imagino, ali no conjunto do pedido, ele pegava o carrinho de mão mais barato que ele tinha lá na loja, colocava para tentar converter, né? O meu carrinho de mão é mais barato, eu vou ganhar essa cotação porque o meu carrinho de mão é mais barato. E aí mandava lá para a obra. Aí começou a colocar uma grande especificação nesses casos. Olha que especificação. A gente colocou... O pessoal lá do cadastramento dos insumos colocava reforçado. Reforçado, eu vi bastante disso. Reforçado. Então você resolvia, né? Carrinho de mão reforçado. E aí melhorava. Olha que coisa doida. Verdade. Então o que o Éder falou é de fato, o quanto mais informações você colocar para você ter peito para falar pro fornecedor, meu amigo, peraí, você forneceu aqui para mim um carrinho de mão que eu coloquei que era reforçado. Olha esse carrinho de mão. Você vai dar um jeito, você vai trocar, você vai resolver. Sim, mas o pessoal reclama mesmo, cara. Às vezes você comprar, por exemplo, um copo descartável, né? Às vezes você pediu lá, fechou uma compra de copo, caixas de copo descartável, chegou lá na obra lá, uns copinhos meio porcaria, o pessoal, eles têm esse hábito de já devolver. Né? Recebeu, viu que tá dando problema, então essa comunicação é importante, porque daí eles já sinalizam, suprimentos, esse copo descartável que você comprou aqui, cara, é uma porcaria, não dá, tira isso daqui. E aí o comprador, né, a pessoa ali que compra esse material, ele já, peraí, essa marca já não atende. Na próxima, já vamos buscar um produto melhor, né? Então tem que ter essa comunicação, cara. Senão, se o cara ficar quieto, vai copo ruim pra tudo quanto é obra, né? E aí todo mundo vai ficar reclamando, né? Então... vamos falar de coisa boa então aqui? Vamos falar? O Carioca me lembrou, cara, tá na hora de eu vender pra vocês aqui agora. Vender um negócio bom pra vocês aqui. Bom, vamos lá, né? Ó, a gente tem uma empresa aqui, tá? Que é patrocinada nossa, chama Construtora Sunem. A Construtora Sunem é uma construtora, tá? Pra obras de alto padrão. Então você quer construir uma casa dentro do condomínio de alto padrão, aquela casa que você vai ficar tranquilo, vai ter engenheiro acompanhando todo esse processo, vai fazer tudo isso aqui que a gente falou, cronograma, planejamento, mapa de concorrência, vai apresentar para você a diferença ali entre um fornecedor e o outro, vai falar quais as condições de pagamento, tudo isso que a gente está falando, essa empresa vai fazer. Ótimo. Né? É tudo que o cliente precisa. E sabe o perfil de cliente que a consultora costuma atender? Aquela pessoa que quer tranquilidade, quer tempo para ela trabalhar, cuidar da família, e a obra, que geralmente é uma dor de cabeça, ela não quer ter dor de cabeça. Visita virtual na obra, visita monitoramento. Tem de tudo. Quer fazer uma obra dessa aí? Fala com o pessoal da Consultora Sunem, que eles são especialistas em casas de alto padrão. Então, se um dia vocês forem construir aí, lembra do pessoal da Sunem. Com certeza. Legal. Acho que 30 segundos aí deu para dar uma vendidinha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão do mapa de concorrência, que isso eu acho que é importante. Vocês falaram aqui de algumas coisas. Vamos tentar trazer um brainstorming aqui, uma conversa todo mundo.
o que eu não posso esquecer no mapa de concorrência, tá? O que eu não posso esquecer, tá? Bom, vamos lá. Obviamente vai ter... é até legal isso. São 3 cotações mesmo? Isso aí é um negócio, né? Tá determinado. Não é uma lei, não existe uma lei para isso, né? Podem ser 2, 4. Eu também não consigo entender. Eu quero que vocês desvendem esse mistério pra mim. Vocês, cara, 12... se eu juntar aqui, 10 com 12 dá 34 anos. Não é possível que vocês não tenham essa resposta. 3 cotações ou não é, Carioca? Depende muito. Porque, cara, o que acontece? Se é um produto, pode ser de catálogo, com marca já definida, 3 cotações você já consegue. Sim. Não tem. Fácil, é o mínimo. Padrão das empresas costuma ser 3 até um determinado valor, né? Acima disso, às vezes mais. Mas se dependendo da necessidade, cara, já teve uma época que que a MRV cresceu muito na época lá atrás e faltava bloco. A gente não conseguia comprar bloco de concreto. As empresas estavam atendendo, não tinha condição mais de atender. E aí a gente falou, vamos fazer uma varredura para ver onde tem bloco aqui na região na época na região de Campinas, estado de São Paulo, para a gente comprar, porque os caras que estavam na região ali não conseguiam mais. E, cara, sem brincadeira, eu acho que deu mais de 30 empresas no mapa de concorrência. Nossa. É absurdo, assim. E aí a gente fez um trabalho gigante de qualificar, foi eliminando, né, algumas empresas por capacidade. Aí é todo aquele trabalho, né? Força-tarefa, né? Vamos fazer o mapa. Coloca o cara no mapa, vê prazo de entrega, capacidade, de quantos blocos ele consegue produzir por dia, força-tarefa. Vamos rodar. Aí selecionou, foi filtrando, né? Essas empresas foi diminuindo, esse mapa foi reduzindo, à medida que a gente ia considerando as informações ali que iam, né? Precisa considerar. E aí vamos visitar. Aí começa o trabalho de visitar a empresa e tal. Então, e aí surgiu excelentes fornecedores, né? Uhum. Excelentes fornecedores. Teve casos que a gente teve até que investir, porque a gente chegou no momento que não dava. Vamos colocar máquina de bloco, comprar máquina de bloco, colocar lá na fábrica do cara, para ele pagando esse bloco com a máquina com fornecimento para as nossas obras, porque não tinha. Mas aí o trabalho que foi feito, e a gente não tinha bloco mais para comprar, de repente a gente conseguiu ter uma série de fornecedores ali qualificados, né, que atenderam. Legal. E até uma dúvida, Éder. Por exemplo, já aconteceu casos, mais ou menos isso que ele falou, quando a demanda era muito maior e você não tinha um único fornecedor exclusivo para te fornecer essa demanda, você comprar com 2 fornecedores distintos, mesmo que paguem preços diferentes? Sim, sim. Na verdade, a área de suprimentos, na maioria das empresas, ela não pode ter um volume muito grande focado em um fornecedor só. Sim. Porque se alguma coisa ocorrer de problema com esse fornecedor, você vai ficar sem material. Você fica desabastecido. Então, essa prática de trabalhar com apenas um fornecedor, dependendo do material, não é legal. Tá. Então, respondendo a sua pergunta, depende a categoria de compra, é bom você ter dois fornecedores, Sim. 2 ou 3 fornecedores. Tá, entendeu? Para você não ficar amarrado com um fornecedor só. Pandemia agora, se um fornecedor não consegue te entregar, complicou a vida da empresa, entendeu? Entendi. E voltando um pouquinho na pergunta que você fez, referente a 3 cotações, né? Depende muito da política de cada empresa, né? Política de compras, mas R$2.000, vamos usar exemplo, né? R$2.000, você não vai cotar com 3 fornecedores, dependendo da empresa, porque a área de suprimentos, ela tem que agregar valor, e ela não agrega valor fazendo uma compra de R$2.000, cotando 3, 4 fornecedores. Então, assim, depende da política, obviamente, Sim. mas acima de 50 mil, um exemplo, você cota com 3, 4. Eu fiz um processo na cervejaria, onde eu trabalhava, que eu ia contratar transportadoras. Então, participou 25, 30 transportadoras, um mapa de compra comparativo gigante, entendeu? E tive que avaliar várias coisas do fornecedor. Entendi. Por quê? Eu ia gastar em torno de 1 milhão e pouco por mês. Entendi. Então, assim, tudo depende basicamente do valor. Do valor. Entendeu? E aí, também, esses casos, por exemplo, que é mais de dia a dia, que você vive em si ali, falando de construção civil, bloco, areia, equipamento de segurança, ferramenta, uniforme, vamos dizer, padrão, material padrão que não é, né, não tem as particularidades ali, mas é tudo item do dia a dia. Essa concorrência inicial, ela é mais para você fechar um acordo, cara. Você não vai ficar cotando toda vez que o cara me pedir ferramenta, eu não vou cotar ferramenta toda hora, entendeu? Então eu faço uma primeira negociação, lá um mapa de concorrência para fechar um acordo.
que é o quê? Pô, eu vou definir com o cara uma tabela de preço, definir o fornecedor, tabela de preço, período de validade daquela proposta. Ah, eu quero uma proposta para no mínimo aí 6 meses, 1 ano de fornecimento. Sim. Você fechou a proposta ali, assinou, acabou, cara. E a partir dali a sua operação, ela diminui. Então esse é o trabalho estratégico. Porque daí você fechou um acordo, o dia a dia ele vai girando sozinho. Você só vai liberando o pedido, vamos dizer. Porque você já tem negociado, você já fez um trabalho de negociação, qualificou a empresa, está com um acordo vigente. Pô, o pedido mínimo do cara é X reais, ele entrega em tantos dias. A validade dali está até lá na frente, cara. Então você vai trabalhando, liberando somente pedido. Você não vai ficar fazendo cotação toda hora. Entendi. Ah, na hora que está próximo ali, putz, falta 1 mês, 2 meses para terminar esse acordo, vamos reavaliar de novo o mercado. Aí você reabre uma concorrência, convida outras empresas. Ah, vamos fechar mais um período de acordo. Então isso atende muito, né? Ajuda muito. E o legal disso que quando a área de suprimentos fecha um acordo comercial com o fornecedor, ela sai de cena. Sim. Então, a empresa ganha o tempo de compras fazer a cotação. Se ele leva 5, 10, 15 dias para fechar uma cotação, a empresa vai ganhar esse tempo. Então, o solicitante, ele gera um pedido automático, né, no sistema e envia para o fornecedor. O solicitante fica falando com o fornecedor direto. E isso, a empresa ganha tempo. Isso se aplica até para uma obra menor, uma obra residencial, porque você vai fechar, cara, eu vou comprar, sei lá, bloco para minha obra, quanto tempo que eu preciso? Então, ao invés de ficar fazendo compra de bloco pontual, vamos já negociar mais ou menos um volume, o tempo que eu vou precisar de bloco e fechar um fornecedor para só liberar pedido. Na indústria também existem pedidos que você coloca em aberto, né? Que a gente fala em aberto. Então, você coloca o pedido em aberto e fecha o preço. E normalmente eu trabalhava com o material no estoque do fornecedor. Porque se eu sei que eu vou precisar de um volume de 50 unidades por mês, por que eu vou puxar 100, por exemplo? Eu vou fazer um pedido de 200 e ele vai me entregar? Não. Eu coloco o pedido em aberto e falo assim, eu vou fazendo puxadas de 50 por mês, por exemplo. E aí ele sabe que naquele dia, e aí já deixo ele sempre mantém o estoque dele pelo menos de 1 mês à frente, no mínimo. Porque se ocorrer algum imprevisto, eu vou lá e falo para ele, cara, pode ir, eu autorizo você a faturar esse item e puxo ele. Então, é legal que isso aí, estrategicamente, você trabalha com dinheiro no estoque do fornecedor. Você não precisa fazer um pedido alto de 500 peças e deixar lá parado no seu estoque. Que eu já paguei, já venceu 30 dias a fatura, ele recebeu, não. Eu trabalho com um estoque, com um valor monetário no estoque do cliente. Do fornecedor, desculpa. E aí vou fazendo a puxada. Ah, legal. Você sai de cena, é o que ele falou, você sai de cena. Isso aí fica entre o solicitante e o fornecedor. É isso aí. Legal, bacana. Por isso que é importante o planejamento. A área de suprimentos recebe, negocia aquele por um determinado prazo e aí o solicitante conversa direto com o fornecedor. Ah, bacana. E tem muitos materiais da construção civil que é muito fácil fazer isso, né? Isso como você falou, bloco, areia, por exemplo. Sim. Você pede direto por fornecedor. É até mais fácil pra gente, né? Exatamente. Mesmo que, claro, tenha dentro de um sistema para controle da empresa e tudo mais, mas se isso, de certa forma, ligar direto para o fornecedor, fica muito mais prático mesmo, né? E diminui o prazo, né, etc. Não, legal, bacaníssimo. Então, nem sempre é 3, nem sempre é 3 cotações, tá? Eu acho que o que o Éder falou é muito legal, de estabelecer um target, né? Então, a partir de tantos mil para aquela empresa, é algo significativo, a gente tem que colocar aqui como processo ter 3, 4, 5 cotações. Exatamente. Vale a pena, né? Exatamente. Vale a pena para a empresa gastar mais tempo, mais energia nisso, porque de repente o retorno vai ser melhor. Exatamente. Correto. Beleza. Bom, aí tudo isso surgiu através daquela minha ideia de montar um brainstorm aqui com vocês do que precisa ter num mapa de concorrência. Então, né, vocês já comentaram algumas coisas aqui e eu vou tentar listar algumas coisas que não pode faltar no mapa de concorrência. Então, vamos lá. Eu acho que tem que ter os dados do fornecedor no mapa de concorrência. Contato da empresa, né? Isso. Então, vamos colocar. Vamos falando aí que eu vou anotando. Os dados do fornecedor precisa ter, aí precisa ter os itens, né, que você está... Descrição dos itens, né? A descrição dos itens. Certo. Quantidades, né? Isso, quantidade. Com unidade de medida, né? Tá, quantidade, unidade de medida, tá. Vamos pegar aquelas coisas que a gente às vezes esquece, aquelas avaliaçõezinhas que você consegue, não sei se também o mapa de concorrência é o lugar de você fazer isso, mas, por exemplo, vocês falaram de tempo de entrega, que é super importante, né? No mapa. Forma de pagamento, pode considerar tudo isso daí. No mapa. Se esse é um fornecedor novo ou não, você precisa sinalizar isso no mapa? Sim.
Se já está cadastrado, você pode já colocar o código do fornecedor que já está cadastrado na empresa, se não, sinaliza como novo. Tá. Qualidade de atendimento na hora da compra, você coloca no mapa ou não isso? Não carrega. Normalmente não. Tipo, Não. pós-venda. O pós-venda ali no mapa, não. Não, e nem no momento da negociação, por exemplo, se você não gostou do cara, se você teve que perguntar pra ele qual que é a dificuldade, se ele é um cara que já pode... Mal educado. Pode ser meio problemático esse cara, né? Na venda já não senti tanta confiança. Se o cara na conversa ali, você já identificou que vai dar problema, você já pode, no próprio mapa ali, no cadastro do fornecedor, você já... exclui. Não exclui, mas você pode até descrever. Coloca uma observação. Olha, problema de atendimento, o fornecedor não atende, demora para dar retorno, enfim. E destaca ali no mapa. E se é aquele cara que você, assim, o cara tem um preço bacana, você sabe que a empresa dele consegue te atender, mas ele já deu problema de prazo de entrega, esse tipo de coisa. Você sinaliza isso no mapa ou não? Ou você simplesmente, não vou contar com ele dessa vez, né? Como é que você vai dar um gelinho no cara? O que é o ideal ali? Na indústria, normalmente nós sinalizamos porque existem outras carteiras que outros compradores fazem com esse mesmo fornecedor. Então, é bom sinalizar, porque de repente ele fornece para uma outra carteira. Então, legal. Todo mundo fica com a mesma informação. Você olha lá e fala, esse cara deu um problema para mim, e não precisa ficar ligando e perguntando, já está no sistema. Isso legal. É importante, porque você avisa para as outras carteiras também. Perfeito. Então. Mas, na minha opinião, o certo era até desenvolver outro e colocar outro no lugar. Porque se ele já deu problema para você uma vez, principalmente prazo de entrega, cara, é complicado manter um fornecedor. Se não é você exclusivo, tem que conversar. né? Você conversa com ele, troca uma ideia. Se ele não melhorar, corta. Entendi. Nem corta mais com ele. Agora, eu gosto do Ed que ele é meio bruto. Ele já chega e fala, viu? Atrasou uma vez, duas. Porque imagina. Nem fale comigo. Imagina não me ligue. O fornecedor não entrega. O solicitante liga todo mundo ligando para você. Não, sexta-feira, 5 horas da tarde, o fornecedor não entregou e o solicitante liga para você, liga para o comprador. Imagina o BO que não vai dar. Então, assim, parou uma linha. Parou uma linha de produção. Meu Deus. De cerveja que produz milhões de latas por dia. É muito. A falta de entrega pode ocasionar um prejuízo gigante, que não compensa manter o fornecedor. Tá. Então, se ele deu algum problema, principalmente por falta de entrega, eu acho interessante já cortar o fornecedor. Perfeito. Se não é um fornecedor exclusivo, vamos dizer assim, que a gente não dependa dele, cara, tem muitos bons fornecedores aí pra gente trabalhar, entendeu? Grandes. Então não faz sentido a gente ficar mantendo um cara ruim ali numa concorrência, te trazendo desgaste, sendo que ele não é exclusivo. Agora, se é um fornecedor que tem a marca lá definida, tem que ser aquele cara que eu vou comprar, sei lá, da Deca, né, e eu não tenho como comprar de outro lugar, a não ser que eu vou comprar na revenda ali, eu vou pagar mais caro. Então não, aí eu vou manter. Por mais que às vezes tenha problema de atendimento, de cumprimento de prazo, o ganho, ele é considerado. Então, preciso manter esse cara. Mas se é uma empresa que não é material exclusivo, vamos abrir o leque aí e buscar outro. E quando o fornecedor é exclusivo, aí a importância do relacionamento de compras com o fornecedor. Chama o fornecedor na mesa, troca uma ideia com ele, explica para ele o que está acontecendo. Perfeito. Aí você vai gastar tempo com ele. Aí você vai gastar tempo e na mesa, só vocês dois, aí você põe ele no devido lugar. Entendeu? E troca uma ideia com ele, porque ele é exclusivo, não tem como você cortar ele. Entendi. De repente. Entendi. Entendeu? Então, assim, troca uma ideia com o fornecedor tranquilo, conversa com ele, explica para ele o que pode ocasionar e aí tem que manter. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Agora eu vou me colocar no lugar do Hugo. De entrevistador. Vai. Queria uma dúvida. Na indústria existem alguns fatos que ocorrem numa negociação. Eu queria ver na construção civil, perguntar na construção civil se ocorre. Por exemplo, a pessoa desenvolve um produto e é aprovado. Por exemplo, certo. Você começa a comprar e aí te rende um número lá. Ô tio, já fugiu da pergunta. Vai no banheiro. Não acredito, cara. Não acredito. Vai no banheiro. Fugiu. Vai no banheiro. Amarelou. Vamos fazer o seguinte, mas vamos conversando aqui. Eu já tava batendo na mesa, Vamos conversando aqui. Vamos conversando. Continua. Tio. Então, e aí o cara já ocorreu na indústria. O cara vai lá, ele aprova, ele passou na engenharia, ele testou. Puta, é a melhor... Perfeito. Validaram o produto. Validou, beleza. Começou a fornecer. Primeiro lote, beleza. Segundo, terceiro, começa a cair o rendimento. Ocorre na civil? Sim, com na área civil? Muito também. Muito. Verdade. Direto. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, quando a gente vai testar um produto novo, a gente faz muito
protótipo, né? Então a gente está na construtora, a gente faz alguns apartamentos protótipo, que na hora que está começando lá o prédio, justamente para poder já deixar ele pronto, né? Sem mobiliário nada, mas o apartamento, a parte dele pintado, parte de encanamento, coloca a porta, esquadrias de alumínio, tudo, deixa ele prontinho, que é ali que você vai ter as noções, né, efetivas de quantidade de material que você vai consumir, de custo e tudo mais. Então, primeira coisa, começou a subir uma torre ali, a gente já faz um protótipo, que ali a gente vai conseguir aferir o custo. E aí, nesse protótipo, muitas vezes a gente testa alguns fornecedores. Né? O cara, por exemplo, vamos fornecer porta de madeira, kit porta pronta. Então, pô, tem um cara ali, vamos lá, me manda uma amostra, vou colocar nesse apartamento protótipo. E aí a gente avalia a questão de qualidade, faz alguns testes. Beleza, digamos que foi, o cara apresentou laudo, deu tudo certo. E aí acontece o que o Rogério falou, putz, beleza, fechei uma obra inteira com o cara. E aí na primeira, segunda entrega já começa a dar problema. Meu, ferrou. Aí você vai te desgaste a obra inteira, cara. Por mais que você vai conversar, vai fazer reunião, tudo, às vezes você não ficou atento a algumas partes do processo ali produtivo, você não visitou a fábrica melhor, sabe? Então pode te gerar um problema e depois você não consegue reverter, você fechou o contrato da obra inteira. E vai gerar um problema depois lá na frente, com assistência técnica e tudo mais. Pós-obras, né? Então, essa parte de, dependendo do produto, cara, muitas vezes a gente tem que ter um pouco de cautela. Então, ao invés de eu fechar, por exemplo, uma obra inteira com o cara, se eu tenho 3 torres na obra, é um produto novo, um fornecedor novo, um fabricante novo, eu não vou fechar as 3 torres, eu vou fechar uma, entendeu? E eu fecho as outras 2 com um cara que, com uma empresa que a gente já conhece, sabe que não vai ter problema. Agora, se esse cara foi bem e tal, beleza. Então, na próxima a gente fecha ali uma mais, entendeu? E aí você vai tentando dosar. Né? Porque isso é comum acontecer. O cara fornecer um produto bom para você aprovar. Um bom desempenho, depois caiu o desempenho. E depois cai. É por isso que eu falo que normalmente a pessoa a empresa começa como fornecedor, né? E depois ela vai evoluindo e vira um parceiro. Parceiro comercial. É bom você trabalhar com parceiros, cara. Melhor coisa. Já é um nível bem alto de excelência. Porque, pô, a confiança, a confiabilidade nas entregas, nas negociações, é muito melhor trabalhar com um parceiro comercial do que um fornecedor. Mas normalmente todos começam como fornecedor. Você vai conhecendo, vai tendo uma sintonia e aí ele vira um parceiro comercial. E quando tá um parceiro comercial, cara... Aí você não tem mais de excelência. Dor de cabeça. E aí você normalmente, às vezes, você acaba nem abrindo concorrência, porque esse cara já se torna um fornecedor parceiro exclusivo, entendeu? O cara fornece tal produto, é sempre ele. Você só trabalhando ali a questão comercial com ele, né? Valores, né? Avaliando, mercado, valores, mas não abre, porque o cara ele conseguiu essa confiança, esse nível, né? Legal. Isso eu acho que é super importante, né? Até para os fornecedores ouvirem isso, né? Sim, com certeza. Pô, é isso que vocês precisam buscar. É isso aí. Né? Qualidade, atendimento, cumprir prazo, né? É o que foi acordado ali. Entregar o que prometeu, né? O que ele prometeu. Então, entregou realmente o que nós compramos, ele entregou, nenhuma vírgula para cá, para lá. Isso é fundamental. É tão difícil entrar, né? Devido ao leque de fornecedores que a gente tem, né, para trabalhar. Então, assim, é difícil o cara conseguir uma venda, né? E aí, muitas vezes, acaba que um atendimento, uma qualidade ruim ali, acaba que ele não se mantém. Né? Então, o mais difícil ele fez que foi entrar, conseguir tirar o primeiro pedido ali, né? E aí o cara não deixar de atender porque teve alguma coisa que não foi legal. Legal, bacana. Bom, então acho que a gente conseguiu descrever aqui basicamente tudo o que precisa conter dentro de um mapa de concorrência. No final tem uma surpresa para quem assistir e escutar a gente aí, né? Vamos deixar para o final, não vamos adiantar não, né? Bom, o quarto passo aqui na negociação que vocês fazem com os fornecedores, que é aí que eu acho que é onde as pessoas acreditam que vocês fazem as mágicas, né? E eu não sei se tem tanta mágica assim, vocês podem me explicar, mas essa questão de o cara foi lá e fechou um preço que ninguém nunca imaginava, isso é verdade ou é lorota? Porque assim, eu imagino que o fornecedor ele tenha um limite de margem, né, que seja interessante para ele comercializar ou não, né? E aí, dependendo do volume, aquela coisa toda, ele vai estabelecer se ele consegue te fazer um preço mais barato ou não, né? Mas assim, existem algumas técnicas que vocês utilizam para poder comprar
desse fornecedor, que vocês já falaram que é bom, mais barato? Tem uma técnica que a gente, na indústria, comenta às vezes, que é o fato de você aumentar o share dele, o volume. Então, por exemplo, eu tenho um volume grande de transações comerciais que me compensa você fazer um preço compensador, que vale a pena numa negociação. Isso é uma estratégia também. Com certeza. Você aumenta o volume de itens da pessoa e nisso você tem um ganho, você tem um saving aí. É uma estratégia. Se vocês têm outra. Porque se você tem esse farol, vamos dizer assim, do que você tem para frente ali para negociar com ele, né? Ao invés de ficar trabalhando aquela contratação ali, aquela compra pontual, o seu poder de negociação vai ser muito maior. Né? Então, um exemplo, eu tenho 6 obras hoje em andamento, só que eu tenho 4 obras que vão começar agora no meio do ano, entre maio e julho, por exemplo. Então, cara, daqui a tantos meses a gente já consegue enxergar o consumo daquele produto. Do bloco, do concreto, enfim, do cimento. Então, olha, se eu falar para você daqui a um ano, eu vou ter um volume, eu vou consumir de você em um ano X, né? Em 2 anos, eu tenho esse radar já, eu vou consumir tanto em 2 anos. Então, eu já quero fechar um acordo, a gente já trabalhar na negociação para você ter essas obras. E aí você já fecha antecipado, né? Com base no volume. Aí você consegue. Fora isso, no dia a dia, cara, aí é da técnica, da negociação, aí tem blefe, tem a transparência, dependendo do fornecedor, que você pode jogar bem aberto. Meu orçamento desse projeto é isso, eu não vou conseguir te pagar o que a gente pagou naquela outra obra, esse projeto está mais enxuto, a margem dele é menor, enfim. E aí tem empresa que às vezes abre até o custo, cara abriu o custo, fala, meu custo eu não consigo fazer esse preço por causa disso, aí você já está num nível de relacionamento ali, de transparência muito mais avançado, né? É um jogo bem aberto, se o cara conseguir fazer, ele vai fazer, senão não. Mas tem muita técnica, né? Desde volume, de margem, de antecipar. Às vezes a condição de pagamento, você está num momento que a empresa está num momento bem de solidez e você sabe que aquela empresa não vai te dar problema. Então, olha, se eu comprar antecipado isso daqui para uma entrega futura, beleza, já consegue uma condição diferenciada, você consegue pagar mais barato. Então tem esses fatores que ajudam bastante. Legal. Tem alguma outra técnica, Éder, que você... Falando em técnica tem uma delas é usar o poder da gestão também. Porque o comprador ele faz obviamente dependendo do valor da negociação. O comprador ele faz uma negociação e finaliza com o fornecedor. Mas o melhor fornecedor você encaminha para a gestão. Para a gestão ligar para o fornecedor e fazer uma rodada de negociação. Entendi. O gerente fez, dependendo do valor, vai até a diretoria. Se o seu diretor ligar para a empresa, é um peso maior. Então, depende do fornecedor, ele vai até o último mesmo. Porque ele acaba subindo também, né? Ele acaba subindo. O degrau lá na empresa dele, né? E às vezes a empresa... e às vezes o fornecedor, para querer ganhar a cotação, ele faz um preço bem legal. É muito diferente, às vezes, quando tá um comprador na negociação, aí de repente entra um gerente, vai entrar um diretor, né? E aí isso a próprio fornecedor, da mesma forma ele tá na alçada dele, dependendo de onde chega, ele tem que subir a alçada para um gerente, para uma diretoria, mas depende do volume ali do que você está negociando, né? Mas é uma técnica também que funciona bastante. E, na minha opinião, acho que no dia a dia também, com obras pequenas, pode-se usar a ancoragem, né? Se o fornecedor pediu, um exemplo, R$10, você fala, eu pago 5. Você paga bem abaixo do que ele pede, para chegar no meio termo. É uma técnica em si que pode ser usada também, mas com cuidado. Então, assim, você ancora o valor bem para baixo para tentar chegar no meio termo. Mas tem que ser com realidade, né? Entendeu? Tem que ser fictício. Sim. Na verdade, você tem que entender que uma negociação é ganha-ganha. Correto. Dos dois lados. Não tem como você estrangular um fornecedor, jamais. Porque você depende dele e você sabe que você pode contar com ele. Então não adianta você falar assim, o custo dele é R$3, por exemplo, e você vai falar, eu só pago 3. Não tem como, não existe. Ele vai quebrar e vai deixar de ser o fornecedor seu. Então, você tem que entender que é um ganha-ganha. Você tem a sua margem de negociação e ele também. Entendeu? Tanto é que em algumas negociações que tinham lá, às vezes começava pela área de engenharia, eles já
eu já pegava, já falava assim, ó, dá uma apertada aí, porque eu vou apertar aqui em cima. Você não Correto, eu vou apertar aqui em cima. Então já negocia aí um preço melhor, analisa custo-benefício, negocia um percentual, um índice. E aí chegava lá em cima, negociava outro. Então, e o fornecedor sabe disso. O fornecedor sabe. Eu vou negociar com a engenharia. Nunca vai mandar o melhor preço. Nunca vai mandar. É um jogo, igual você falou, um blefe. Exato. E aí você vai trabalhando essas margens, né? E principalmente é que a gente não chegou a falar, mas na contratação de serviço, aí é muito mais complexo o negócio, entendeu? A negociação de uma contratação de serviço, de um empreiteiro, por exemplo. Quando é material, essas contas, vamos dizer assim, essas margens, elas são melhores trabalhadas. Quando a gente entra para negociar uma contratação de um empreiteiro de obra, de um serviço técnico, aí já não é diferente, entendeu? Aí os orçamentos, aí é o escopo, aí é muito no escopo, que daí já não é nem na solicitação ali, é o que a gente vai passar para esse cara executar. Então isso tudo daí ele acaba sendo bem mais complexo para a gente conseguir fazer uma boa equalização técnica e entrar na parte da negociação. Legal. Material, vamos dizer assim, é mais simples a negociação, o processo. Quando entra serviço no meio, aí dificulta. Sim. É complexo. E eu também tinha alguns casos também que eu tinha um fornecedor, que ele fornecia o material e o serviço. Você entendeu? Ele fornecia os dois. Então eu tomava muito cuidado relacionado a isso. Normalmente, porque aí o fornecedor ele pode segurar o serviço, ele pode amarrar o serviço naquela semana, porque é de rotina, para poder, de repente, vender o produto acabado, o produto pronto, entendeu? Então já aconteceu, eu já passei por situações de, quebrou minha máquina, não consegui fazer esse serviço para você, e ele sabe que você está 24 horas trabalhando com aquela ferramenta, e tive um problema, mas eu tenho pronto aqui. Você entendeu? Sim. Se quiser, você libera aí, eu entrego para você pronta. Então, normalmente, o que eu faço? Eu não trabalho com o mesmo... A pessoa que fornece o serviço é um outro fornecedor. Não o que vende. Não o que vende. Para a gente não ficar amarrado nisso aí também. Já aconteceu comigo. Legal. Bacaníssimo, bacaníssimo. Acho que essa ideia da negociação aí, como eu imaginava, não tem mágica, né? É uma questão que envolve muito volume, é uma questão que envolve muito com quem você está tratando, né? Como vocês falaram, eu, por exemplo, que compro para residência, eu gosto de conhecer os donos das lojas. Ótimo. Né? Eu vou e quero conhecer os donos. Eu vou comprar, eu não gosto de comprar com o atendente lá, porque assim... nada contra os atendentes, não é isso, né? Em hipótese alguma. O que acontece? Assim, se eu for comprar uma vez só, beleza, o atendente que vai me atender, o vendedor ali do balcão e acabou. Agora, se aquele cara é o meu fornecedor, eu tenho um relacionamento com ele, o quanto mais eu me relacionar lá em cima na empresa, melhor. Muito melhor. Melhor. Então, eu sempre procuro, dos fornecedores que geralmente me atendem, conhecer logo o dono, né? Chamo para um podcast e ele fala do negócio, entendeu? Eu só trouxe dono hoje aqui, ó. Legal. Bom, então sobre a negociação tá bacana também. E aí fechar pedido não tem segredo, né? Depois que negociou, dá ok, paga, né? Ou não sei. Tem que pagar, não tem como, né? Se não pagar, vai voltar pro suprimento. Vai voltar. Nossa. Vai voltar. Paga, né? E até essa questão do pagamento ela é interessante também, né? O que é correto? É você pagar antes de receber ou receber e depois pagar? Olha, sempre, normalmente a gente paga após a entrega. O de praxe, né? Comum, né? Material entregou, faturou a nota, as empresas têm o tempo mínimo lá de 15, 30, 15, 45. 28, Exato. 30, 45, depende aí do fluxo da empresa, né? Mas é mediante entrega. Entregou com a nota, emitiu o boleto, lá vamos pagar. E serviço costuma ser após execução. Mediu, executou, mediu, vai emitir a nota e vai pagar. Tem particularidades? Tem, lógico, muitas vezes. Às vezes, dependendo do que você está contratando, a empresa precisa de equipamento, precisa ter uma mobilização inicial para ele iniciar um serviço na obra, para ele entrar, né? Verdade. Às vezes, dependendo do material, mesma coisa, material que tem muita variação de preço, às vezes um material que tem, né, que é importado, você precisa às vezes comprar uma condição já, uma parte pelo menos paga antecipada, né, e aí o restante conforme entrega. Isso tudo é negociável, né, mas o ideal é você sempre pagar após a entrega ou a execução do serviço. Tá, legal. Agora eu queria fazer um bate-bola com vocês aqui, tá? Sobre
o que para vocês é prioridade, tá? Porque assim, quando a gente vai comprar, tem algumas pessoas que prioridade é preço. Né? Quanto mais barato, melhor, né? Tem pessoas que a prioridade é a qualidade do atendimento, da entrega, do produto, né? Enfim, dessa prestação aí que a empresa faz para você. Que mais que dá para avaliar de um fornecedor? Bom, talvez um pouco mais de relacionamento, de você, de fato, chegar para ele e falar, ó, não consigo, tá apertado para mim, e você vê que ele correu atrás, que ele deu um jeito, que ele tá interessado em negociar, né? Que talvez aquela compra ele ficou mais caro, mas ele é um cara que tá sempre te atendendo e tudo mais. Então, pô, beleza, você pagou mais caro dessa vez, mas ele é um cara muito bom, que vale a pena você ter por perto, aquela coisa toda, né? E eu acho que assim, tudo isso é muito importante, obviamente. Preço, essa questão toda que eu falei, né? Mas em primeiro lugar, eu sei que o queridinho é o preço. Vocês, até a cobrança da diretoria que vem sobre vocês, é preço? Hoje, basicamente Hoje a pressão é muito forte em termos de custo. É preço, né? Redução de custo, exato. Então é o preço. Porém, cara, a gente não pode pensar só no preço. Se você for no preço, você pode enxergar um primeiro momento que você está ganhando na compra ali, na contratação. Sim. Mas isso, se você não avaliar o custo-benefício lá, a questão de entrega, capacidade de entrega, prazo de entrega, qualidade, na hora que chegar lá na frente, o problema que você vai ter depois, que você pode ter num pós-obra, ele pode te gerar falar, pô, eu achei que paguei mais barato e o custo final ficou muito mais caro, entendeu? Sim. Então, retrabalho, né, é muito obra, retrabalho, então não pode ser preço. O preço é um dos pilares ali para você fazer aquela contratação, mas não pode focar só nele. Cara. Não pode esquecer senão dos você outros. Tá ferrado, né? Com certeza. Não, legal. E assim, né, a gente tá conversando aqui e eu tô percebendo que tem uma nuvem aqui sobre nós na ótica de material. Estamos falando muito de material. Estamos falando muito de material, porque assim, vários conceitos do que a gente falou e tudo mais, principalmente preços que a gente está falando agora, a gente está pensando assim, pô, beleza, eu vou comprar Tigre, eu vou comprar na fornecedor A, B e C, geralmente eu vou no preço, porque todo mundo está fornecendo o mesmo material que tem a mesma qualidade, etc. Né? Agora, quando eu falo em serviço, eu acho que a conversa muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Eu queria entrar um pouco dentro desse assunto, né? Assim, beleza, a gente deu várias dicas aqui de como uma pessoa faz para comprar material mais barato, melhor, com negociação, de uma maneira organizada, enfim, dentro de um processo que grandes construtoras fazem, né? Grandes indústrias, inclusive, né? Mas qual que é a grande diferença entre comprar material e comprar serviço? Serviço, normalmente, depende do serviço também, né? Se é uma mão de obra dedicada, se é um serviço terceirizado na empresa dele, se é na sua empresa, que você vai ter que alocar ela dentro, que aí envolve custos operacionais, de almoço, de transporte. Então, tudo tem que ser avaliado. Mas na indústria, normalmente, existe a parte técnica. Dependendo se é um serviço técnico especializado, é um share diferente, que você tem que fazer uma análise totalmente diferente, entendeu? Porque envolve rendimento também, porque é uma mão de obra dedicada lá dentro da sua empresa que envolve rendimento. Ele vai se relacionar com as pessoas que é da empresa, da sua empresa. Então, envolve outros fatores, né? Não sei, na construção civil. Na construção civil, ele também. A gente trabalha dependendo do nível de serviço, até a parte da... A gente nunca vai fechar um serviço, né, sem conhecer aquela empresa. É difícil, é muito raro se você fechar uma contratação de uma mão de obra sem conhecer a qualidade daquela empresa que você está fechando. Então, sempre a gente costuma fazer, né, o ideal, vamos dizer, é fazer uma qualificação. Ver se o cara... A questão hoje em dia, a gente sabe que as empresas passam por muitas dificuldades, então é importante você qualificar a parte documental da empresa. Cara, me manda a certidão, você está pagando o fundo de garantia do seu funcionário, manda lá certidões, FGTS, INSS... Porque aí a gente já consegue ver se a gente pode ter um problema lá na frente. Porque se ele deixar de apresentar aquelas guias, tudo que ele precisa apresentar, comprovando que ele está pagando em dia a equipe dele, vai gerar processo trabalhista e aí é mão de obra, o cara está no nosso canteiro, a empresa consultora ela vai acabar sendo, né, destacada ali e vai ter algum prejuízo depois. Então, essa parte documental, que é qualificar a empresa, documentação é fundamental antes de você fechar um contrato.
a questão da execução. Olha, eu vou contratar um empreiteiro de estrutura, um empreiteiro que executa serviços de gesso, serviços de pintura, serviços críticos, né, que envolve ali uma fachada de um prédio, né, bem que precisa de garantia, tudo mais. Eu tenho que ver, eu preciso ver, pô, esse cara a gente já conhece, algum engenheiro que trabalha na empresa já trabalhou com esse fornecedor? Não. Então vamos ver que obra que você tem hoje, né? Você tem que obra em andamento aqui na região, São Paulo, vamos lá visitar, pegar referência, me fala aí com que empresa que você já trabalhou, para a gente ligar para um engenheiro lá e ver qual foi o padrão de qualidade, porque isso tudo interfere muito. Na contratação do serviço tem muita discrepância de valores, né? E isso tudo interfere. E aí você tem que fazer um trabalho de qualificação prévia, né? Para daí sim, putz, estou seguro, vamos, e aí agora a gente vai para fechar com esse cara. Legal. E aí tem a questão também mais do dia a dia da área de suprimentos, que para a execução do serviço precisa fazer um escopo técnico. Agora imagina, se para comprar um material a pessoa precisa fazer uma descrição bem feita, imagina para contratar um serviço, né, de alvenaria. Muito mais complexo. Então, aí a complexidade é bem maior. Porque a área de suprimentos vai pegar esse documento, né, esse escopo técnico, e vai encaminhar para o fornecedor. Ele precisa entender exatamente o que vai ser feito. Porque para suprimentos, para a área de suprimentos, poder equalizar as propostas iguais. Porque tem que comparar banana. Você não pode comparar banana, maçã e laranja. Então, a descrição tem que ser muito bem feita. Perfeito. A área de suprimentos encaminha para o fornecedor e ele vai cotar. Dependendo do projeto, a gente faz até algumas rodadas de bate-papo entre o fornecedor e o engenheiro e a área técnica, para o fornecedor entender bem exatamente o que ele pode cotar. Obviamente que o escopo precisa estar tudo no escopo, né? Porque o fornecedor não pode receber nenhuma informação privilegiada um diferente do outro. Mas, dependendo do projeto, tem sim um bate-papo entre o fornecedor e a área solicitante. E o engenheiro, vamos falar assim, né? Para ele entender muito bem, para ele poder cotar para a gente. Porque fazer a cotação de serviço é muito complexo. Tem que ter um processo bem colaborativo, né? Principalmente entre suprimentos e engenharia. Por exemplo, hoje o que nós fazemos, a solicitação vem da engenharia, lógico, com projetos, com o escopo técnico, né? Isso vai para os empreiteiros, para as empresas, e aí fica um período de alinhamento técnico de proposta. Exatamente. Então, na hora que chega essa proposta, não é eu pegar, já ver preço e equalizar, não. Precisa ter um bate-papo, né, igual o Éder falou, com o engenheiro, lá com a equipe técnica da obra, para ver as particularidades, se realmente o cara está considerando tudo que ele precisa para executar. E aí sim, na hora que arredondou esse escopo técnico com as empresas, aí volta, vamos dizer assim, o bastão para os suprimentos entrar na parte da negociação. Legal. Mas é fundamental ter esse escopo técnico bem alinhado. E normalmente, na contratação de serviço, é necessário fazer uma equalização técnica e uma equalização comercial. A equalização técnica, quem faz é o engenheiro. Ele vai fazer uma equalização fazendo a comparação de 3, 4, 5 fornecedores. Porque ele sabe se o que ele pediu foi cotado ou não. Entendeu? E se algo faltou, ele pede para suprimentos entrar em contato com o fornecedor e pedir para adicionar. E se o fornecedor cotou demais, para tirar também, para ele não ficar muito fora de preço. Então, assim, por isso que é importante o relacionamento do comprador com o engenheiro, com a área técnica. Porque na contratação de serviço, cara, o processo é mais lento, né? O processo é mais lento e é 100% maior. relacionamento. Entendi. Entendeu? Porque como que suprimentos vai fazer uma equalização técnica? Vai saber se o fornecedor cotou bem ou não, se ele não é técnico. Ele vai fazer uma comparação simplesmente de valor. Perfeito. Entendeu? Então, esse relacionamento é muito importante. É legal. Eu acho que até posso acrescentar com um exemplo prático para ficar bem claro sobre essa questão da equalização técnica e sobre um problema de falha de definição de escopo dos serviços que compunham aquele contrato. Porque assim, imaginem só, quando a gente fecha um serviço da construção civil, geralmente a gente fecha um trabalho assim, vamos fechar a carne do negócio, que eu vou fechar com uma empresa para fazer a execução do gesso liso. Né? E aí o que de praxe, né? De praxe é você pegar um monte de gesseiro e aí você vai e fala para ele, quanto que custa a execução do gesso liso? O cara fala, custa tantos reais o metro quadrado. Beleza, você compara ali
os fornecedores e ver o que é ali, o que mais te interessa para fechar. Mas isso está totalmente errado. Porque assim, você não deu os detalhes de como você queria. Por exemplo, em construtoras que você tem todas aquelas fichas de verificação, em que como que vai ser feita, as inspeções de qualidade, tudo isso tem que ser abordado antes mesmo dele passar para você o orçamento. Ele já tem que estar sabendo. Ele tem que estar sabendo. Tá ciente? Seguinte, nós vamos fazer o gesso liso, tá? Você vai receber o pavimento limpo, você vai entregar o pavimento limpo, né? Vamos colocar aqui um detalhe, por exemplo, do gesso liso. Isso tudo costuma estar num edital, uma carta de convite, vamos dizer assim. Que é onde você já tem um padrão do que você... as condições de negociação, escopo técnico, detalhamento. Sonho meu. Cronograma. Cronograma. Sonho meu. Cronograma, quando inicia... Mas a gente fala... As medições, edição, se vai ter retenção técnica na nota lá do serviço dele, para ele receber só depois de entregue. E tudo isso daí é importante ter já... O cara precisa saber antes. É bom que você chega pro fornecedor e fala assim, você não leu? Você não leu? Porque isso daí vai estar junto com o contrato. Tá lá, cara. Tá você lá. vai assinar o contrato e o 60% edital, vai ficar retido aqui. Tá lá, tá lá. Eu até teve um caso, continuando a história do gesso liso, rapidinho, que assim, gesseiro, vocês sabem que tem a questão da sujeira, né? E é assim, bom, beleza, então entrega limpo, aquela história toda. Só que tem um detalhe, olha pra você ver como é importante, de fato, que o engenheiro participe dessa questão. Tem um detalhe que só quem pisa no canteiro de obra sabe, que em gesso liso, que é aplicado o gesso direto na parede e tudo mais, nas estruturas, quando o gesso ele tem contato com um arame, alguma coisa assim, quando ele fica acabado, ele costuma ficar na cor laranja, da cor da camisa do Éder aí. Ele fica uma corzinha laranja. E aquela mancha laranja no gesso, você pode pintar de tinta branca que ela vai manter, né? Vai aparecer de novo, né? E aí, como que você faz para corrigir isso? Geralmente, você corta muito bem o arame rente à parede, né? Antes de aplicar o gesso liso e aplica ali um zarcão, por exemplo, né? Então, você passa o zarcão em todas as pontinhas de arame que você enxergar e aí sim você aplica o gesso liso e essa mancha não vai aparecer, né? Olha só, quem faz alvenaria, né? Enfim, assenta os tijolos, tal, faz todo o processo. Quem faz a estrutura também desforma, mas ninguém que desforma fica cortando o arame e passando o zarcão. O cara vai tirar a madeira e acabou o serviço dele, né? E aí, o que aconteceu numa das obras? O engenheiro chegou e viu o pavimento feito, o primeiro pavimento, para ser atestado, mostrar ali as tolerâncias, como é que tinha que ser, as conferências, lápis no canto, régua embaixo, aquela coisa toda, né? E aí ele viu algumas manchinhas, né? Porque é rápido para aparecer essas manchinhas, né? E aí ele falou assim, e aí, gesseiro, não passou o zarcão? Aí o gesseiro falou, o zarcão não é meu. aí o engenheiro falou assim, se não é seu, é de quem? Não, imagina que eu vou ficar passando o zarcão. Eu contrato um pintor, alguém aí, ou o próprio carpinteiro, ou alguém da construtora para passar o zarcão. O engenheiro falou assim, não faz sentido. Não faz sentido. É você que tá aí aplicando, você que corta o arame, você tá vendo o arame e você passa o zarcão. Ele falou, não, eu não tenho equipe, uma mão de obra disponível para ficar cortando tudo que é ponta de arame e passando o zarcão, né? Aí começou uma discussão e tanto por conta desse processo, porque de fato, para o empreiteiro ia gerar um custo que ele não estava prevendo, né? E para o engenheiro era um detalhe técnico que fazia toda a diferença, que alguém ia ter que fazer aquele trabalho, mas de certa forma não foi pré-acordado, né? Exato. Então, olha só, é um detalhe mínimo, mas que para um prédio de trocentos apartamentos era um custo gigantesco. Era um custo gigante, né? E aí, assim, já tá negociado, já tava fechado, contrato feito, vai aumentar o preço do gesso liso por causa disso, alguém vai absorver nessa história. Fazer um aditivo. Vai fazer aditivo, como é que vai ser? Vai alguém da construtora, enfim. A solução lá, se eu não me engano, o empreiteiro absorveu porque ele não queria perder por conta do zarcão, né? Mas assim, gerou um desgaste, né? E aí ficou aquele clima, né? Será que não tem mais nenhum serviço daqui para frente que a gente vai fechar, que a gente está esquecendo de nada?
Será que a gente não vai ter que chamar aqui, porque antes não tinha essa questão, por isso que eu falei sonho meu, né? De você ter ali um escopo técnico definido para todos os serviços, para falar pro cara, ó, não esquece disso. Ó, a tolerância aqui, ó, se não ficar dentro dessa tolerância, eu nem vou pagar. Eu não libero pagamento. Enfim, essas coisas que eu acho que é super importante, que são detalhes extremamente técnicos no fechamento de serviços, né? Essa história eu me lembro bastante que marcou. E eu sempre, quando hoje eu contrato um gesseiro, eu falo, Zarcão é por tua conta. Nunca mais vai ficar fora. Mas tem vários outros detalhes. Por isso que é importante um engenheiro, né? É bom dentro de um canteiro de obras para passar essas informações. Bom, legal. Para a gente encerrar aqui, pessoal, a gente falou aqui de alguns detalhes de orçamento, de serviços também. Eu acho que é super importante a questão do contrato, né? Porque no material, a gente não tem essa questão assim mais pesada de contrato e definições de cláusula e tudo mais. Isso. Agora, no serviço, às vezes é meio particular um contrato para determinado serviço, né? Sim, dependendo do tipo de serviço, né? Porque você vai contratar, por exemplo, se é uma empreitada de material e mão de obra, né, global. É uma condição. Se é preço fechado, pacote, né, conforme projeto, é uma condição. Se é preço unitário, é outra. Se você está contratando somente um empreiteiro de mão de obra, é outra. As obrigações, elas mudam de acordo com o tipo de contratação que você está fazendo. E aí o documento jurídico é onde que define todas essas cláusulas, tudo certinho. E muitas vezes você vai acabar tendo também um tempo ali para poder conversar sobre o contrato, porque às vezes a empresa está recebendo um contrato nosso ali, que é a primeira vez que ele nunca fechou com a gente, então vai ter o jurídico dele que vai avaliar a cláusula, o contrato ele não pode ser leonino, vamos dizer assim, tem que ser, né, um contrato justo para ambas as partes, então o contrato é fundamental. E assim, mundo ideal, que o contrato seja assinado antes da empresa entrar na obra, né, de começar. Né, que esse contrato precisa ser feito em tempo hábil aí para o cara entrar já com o contrato, tudo certinho, documentação, com segurança. Tá. Que se ele entra sem contrato numa obra, o risco é grande, né? Tanto comercial quanto que, sei lá, que pode acontecer algum incidente, esse tipo de coisa. Perfeito. Por isso é bom esse prazo do contrato, né, da discussão de cláusulas jurídicas, constar no cronograma. Isso, tem porque que ter muitas das tempo. vezes coloca lá uma linha, contrato jurídico, mas coloca um dia. Não faz. Não se faz contrato jurídico em um dia. Depende da empresa, eu já levei 30, 40 dias para fechar um contrato jurídico. Porque o jurídico não tem uma demanda só. Não tem contrato para analisar. Então, precisa você ter, sim, um tempo para poder fazer essa análise do contrato jurídico. Porque senão não adianta nada. Você fala que tem e não tem. Né? E imagina contratar um empreiteiro e o cara morre lá dentro. Na obra, né? Aí vão apelar para cadê o contrato? E aí fica complicado. Vai salvar o contrato. Exatamente. Então, já que vai fazer o contrato jurídico, tem que fazer de verdade. Tá, legal. Bom, pra gente encerrar aqui, eu vou colocar uma pergunta pra vocês. É rapidinho essa pergunta, tá? E aí vocês vão pensando na resposta dessa pergunta enquanto eu apresento aquele presente especial que eu falei no meio do podcast. Legal. E também falo de um último patrocinador nosso aqui, tá? A pergunta é o seguinte, eu quero que vocês só deem duas dicas, tá? 2 dicas de como fazer a melhor compra. Tá? Se desse para você, pensar só 2, eu quero só 2 de cada um, tá? Eu sei que tem mais, né? São várias que a gente já falou aqui, mas defina as 2, as mais importantes para vocês, tá bom? Enquanto isso, ô Vini, vamos colocar aqui na tela a HM Soluções, né? HM Soluções é uma empresa que atende soluções industriais e instalações elétricas, tá? Então, se você tem uma empresa, uma indústria e precisa de uma empresa para te atender em instalações elétricas, industriais e automação, a HM Soluções tem expertise, tem engenheiro para atender vocês, tá? Então, precisou aí na sua indústria, no seu comércio, de soluções industriais de instalações elétricas, conta com o pessoal da HM Soluções, tá? E agora eu vou explicar qual que era o presente, né? Enquanto eles vão pensando aqui na resposta da minha última pergunta. Bom, como é que você vai fazer para ganhar o presente aqui desse pessoal que veio aqui hoje? Olha que presente legal que a gente definiu aqui hoje, tá? A gente vai tirar uma foto, tá? E vai colocar essa foto postada lá no Instagram do Professor das Obras, tá bom? E aí a pessoa vai ter que ir lá no
comentário dessa foto e vai ter que marcar assim, ó. Vai ter que escrever o que ela mais gostou desse bate-papo aqui. Qual foi um insight que ela achou bacana, que ela falou, pô, foi legal isso, não tinha pensado nisso, ou para mim isso foi rico e tudo mais, né? Ela vai fazer um comentário lá. E aí, as pessoas que fizerem um comentário, a gente vai enviar um mapa de cotação, exemplo, para a pessoa, ou um mapa de concorrência, como vocês chamam. Tá? E aí, essa questão de como montar aqui vai ficar muito mais fácil se a pessoa tiver um exemplo na mão. Legal. Né? Sim. Legal? Então, aí o pessoal aqui, eles vão me passar um mapa de concorrência, tá? E eu vou colocar para quem comentar lá na nossa foto desse podcast aqui do Professor das Obras a respeito de suprimentos. Fechou? Legal. Fechou. Bacana. Então, beleza. Vamos começar pela resposta aí. Quem que responde a minha pergunta, então, de 2 dicas de como fazer a melhor compra, né? Quem começa? Pode começar aí. Vamos lá, então. Vai. Vamos lá, Rodrigo. Cara, primeira, saiba o que você vai contratar e comprar. Você precisa saber o que você tá na mão ali para você dar sequência. Então, saiba o que você vai comprar e estude, né, conheça as pessoas na empresa ali com quem você vai negociar. Então, é saber o que você está comprando e saber com quem você vai negociar, estudar fornecedores, esse tipo de coisa, né? Tá. Bacana. Saber o que comprar. Saber o que comprar e saber com quem você vai negociar, estudar. Tá. Estudar com quem você vai comprar. Exato. Diga lá, Éder. Eu concordo com ele. Saber o que você está comprando, eu acho que é o principal. Principalmente quando vai fazer a contratação de um serviço. Né? Uhum. E estudar mercado também. Estudar mercado eu acho que é muito importante para você saber o que o fornecedor está te falando. Né? Saber se ele está falando coisa certa para você ou não. Tá. Para ele não te pegar de surpresa em alguma situação. Tá. Então, o comprador precisa estar muito atento como que o mercado está funcionando. E posso deixar mais uma dica aí Claro, também, cara? Acho que agrega. Você não pode demonstrar fraqueza, entendeu? O seu ponto fraco. Uhum. Correto. Por mais que eu tô precisando, a obra me pediu um material lá que é para ontem, que é mais urgente do que tudo, que eu preciso desse material, preciso comprar ele hoje, eu não posso jamais chegar, ligar para os fornecedores e falar, cara, isso daqui é urgente, eu preciso disso hoje, me ajuda, pelo amor de Deus. Ah, não. Acabou, você tá Isso morto. Não existe, você não existe, entendeu? Até o Rogério falou isso antes, né? Eu até marquei isso. aqui que as prioridades, né, de urgência, elas impactam muito na compra. Muito. Sim. Se você demonstrou fraqueza, você falou, cara, isso daqui é urgente, acabou. Uhum. Esquece, você não vai conseguir a melhor condição. É. Não vai conseguir a melhor compra, entendeu? Perfeito. Por mais que você tem que demonstrar ali tranquilidade e tal, faz de conta que tá tudo normal, né? Legal. Acho que um outro detalhe também que dá para incluir é ter o planejamento de compra de materiais. Tá. Acho que se você tiver o que vai ser comprado numa obra inteira, você pode chamar o fornecedor e negociar com ele, né? O fornecimento da obra inteira. Com isso, você tem uma negociação melhor. Bem como o tempo hábil para você fazer uma boa negociação também, Bem né? como o tempo hábil, exatamente. Legal. E para o fornecedor, é bom para ele que ele vai ficar ciente que ele vai ter entregas programadas, ele vai ser o fornecedor. Uhum. Né? Para ele também é bom. Legal. Eu acho que o fundamental também é você entender a necessidade do seu cliente, que é o solicitante, né? Seu cliente é o solicitante, né? Uhum. Entender real necessidade para que você faça uma compra e atinja o resultado, tanto seu, quanto da sua empresa, quanto do fornecedor, e posteriormente do cliente, né? Porque se atingir esses 2 objetivos, o cliente final ele vai estar satisfeito aí com o resultado. Ah, legal isso, né? Por exemplo, o Rodrigo que trabalha em uma consultora de alto padrão, ele precisa entender tanto o engenheiro que solicita, como o cliente final que recebe o produto. Sim. Porque ele jamais pode comprar algo de baixo padrão para uma consultora de alto padrão. Com certeza. Né? Isso é legal isso. A gente trabalha pelo cliente, né? A gente só trabalha pelo cliente. Você tem que dar o melhor resultado para o cliente. Exatamente. Perfeito. Legal. Ó, ficou bacana. Então, saber comprar, estudar com quem você vai comprar, estudar o mercado, não demonstrar ponto fraco, planejar a compra dos materiais e entender a necessidade do solicitante e do cliente. Show. Legal, hein? Ficou top isso aqui. Mesmo. Bom, bacana, né?
É isso aí, pessoal. Foi muito bom o papo. Vocês gostaram? Foi chique? Foi legal demais. Foi legal, Esclarecedor. né? Muito bom mesmo. Ficou legal, cara. Também gostei bastante. É isso aí, pessoal. Sigam lá o Professor das Obras nas redes sociais, né? Vocês querem aí deixar a rede social para seguir ou vocês estão tranquilos? Né? Se quiserem deixar, aproveita a oportunidade aí. Não, no meu caso... Tranquilo. Todo mundo tranquilo. Pode marcar lá. O pessoal não é do mercado digital. Ainda, né? As coisas estão mudando. Eu também nunca imaginei que eu ia estar por aqui, mas Com vamos certeza. lá. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Esse foi mais um podcast do Professor das Obras sobre suprimentos. Muito obrigado e tchau!